Se você quer aprender Java do zero para conseguir criar seus primeiros programas nessa linguagem, esse vídeo é para você. No vídeo de hoje a gente vai ver os principais tópicos que envolvem o Java, começando pela JVM, como compilar e executar um programa Java, a sintaxe básica da linguagem e até conceitos de programação orientada a objetos. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Quando a gente está aprendendo Java pela primeira vez, existem alguns conceitos que a gente precisa entender sobre a linguagem antes mesmo de colocar a mão no código, porque esses conceitos vão influenciar diretamente a forma como a gente pensa no momento que a gente vai escrever um programa em Java. Então eu até coloquei aqui, o primeiro tópico como a base da linguagem Java, porque é esses conceitos iniciais que a gente precisa entender antes da gente ir para o código e ver a sintaxe da linguagem, etc. O primeiro deles é o POO, Então, para quem não conhece, POO significa Programação Orientada a Objetos. E por que eu coloquei esse ponto aqui? Bom, porque o Java é uma linguagem que segue o paradigma de Programação Orientada a Objetos. Isso vai fazer com que a linguagem Java e toda a sintaxe dela gire em volta de classes e objetos, Então, ela vai utilizar objetos e aí interações com esses objetos para projetar as aplicações, para projetar os sistemas, certo? E fazer toda a lógica do nosso programa. Então, a gente precisa entender que o Java é uma linguagem orientada a objetos. Outras linguagens, como por exemplo o JavaScript, são linguagens multiparadigmas, O JavaScript, o Python são linguagens multiparadigmas porque a gente não segue somente um paradigma dentro dessas linguagens. Por isso que quando a gente vem de uma linguagem multiparadigma para dentro do Java, tem esse estranhamento inicial, certo? Essa certa estranheza ali do código, porque ele te força a seguir o paradigma orientado a objetos. Enquanto no JavaScript, por exemplo, tu pode tanto fazer teu programa orientado a objetos, com classes e objetos e enfins, ou tu pode seguir ali para um paradigma procedural ou até mesmo um paradigma funcional, que são outros paradigmas de programação. Mas como esse não é o assunto do vídeo, eu só dei uma pincelada aqui para vocês entenderem. Então, primeiro tópico fechado. Segundo ponto é que o Java, ele é uma linguagem fortemente tipada. Então, o que isso significa? Todas as variáveis e as expressões que a gente for definir dentro da linguagem Java, elas vão ter um tipo definido, Então a gente vai definir explicitamente ali no nosso código qual é o tipo daquela variável, qual o tipo que aquele método vai retornar, qual o tipo das expressões que a gente está evaluando ali ao longo do nosso programa. E de novo, para quem vem de uma linguagem como, por exemplo, o JavaScript e o Python, que são linguagens fracamente tipadas, que a gente chama, também vai ter essa estranheza no começo. Mas para quem veio de uma linguagem como, por exemplo, o C, o próprio C++, já está acostumado a fortemente tipado, certo? Então, e outro ponto aqui sobre linguagens fortemente tipadas é que ao longo da execução do nosso programa, o tipo da variável não muda também. Porque no JavaScript, o que a gente pode fazer? Vou até escrever aqui no Notion mesmo. A gente pode criar uma variável, certo? Por exemplo, o nome, e inicialmente atribuir esse nome a uma string, Colocar aqui Fernanda. E depois, ao longo do meu código, eu posso trocar essa variável nome para receber um número. E tá tudo certo, no JavaScript a gente pode fazer isso. No Java não, é uma linguagem fortemente tipada, então eu não posso alterar o tipo dessa variável depois que eu já tiver declarado ela, tá bem? Então, é um ponto aqui que a gente tem que estar sempre atento. E aí, por fim, é que o Java é uma linguagem independente de plataforma. O que isso significa, Que o Java é uma linguagem portátil. Então, a gente consegue fazer com que o nosso código seja executado em diferentes sistemas operacionais, em diferentes arquiteturas de computadores. Por exemplo, a linguagem C, depois que a gente compila a linguagem C, aquele código compilado, ele só consegue ser executado numa arquitetura de computador para qual ele foi compilado. Então, se eu estou na arquitetura RM64, compilei aqui na minha máquina, e pegar e tentar rodar numa outra arquitetura, vai dar pau. Não vai funcionar, porque aquele código de máquina para qual ele foi compilado não condiz com um código de máquina aqui que o meu processador vai interpretar, Basicamente por isso. Eu resumi bastante e simplifiquei, mas é basicamente por isso. O Java não. O Java é uma linguagem independente de plataforma, então eu consigo compilar um programa Java e esse programa compilado vai ser portátil. Eu consigo pegar esse executável do Java e executar em diferentes sistemas operacionais e arquiteturas, Por conta dessa característica dele. O que permite o Java ser independente de plataforma é a JVM, que é o próximo tópico
prático que a gente vai entrar aqui. Então, o que seria a JVM? A JVM, que a gente chama, é a Java Virtual Machine. Ela é o ambiente de execução que vai literalmente interpretar o bytecode do Java. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês, tá? Quando a gente pega uma linguagem mais tradicional, como por exemplo C, a gente tem aqui um código em C, certo? Quando a gente compila esse código em C, a gente transforma ele em código de máquina. A gente literalmente transforma ele para o assembly ali, o código de máquina que o nosso processador vai conseguir interpretar e executar as instruções. O código Java, então aqui, quando a gente tem um código Java, a gente consegue compilar ele, certo? Ele passa por um processo de compilação, mas quando a gente compila o código Java, a gente não transforma ele em código de máquina, a gente transforma ele em bytecode, que é o código de máquina da JVM. Então é a linguagem que a JVM interpreta, que é a Java Virtual Machine, a máquina virtual do Java. E a JVM interpreta esse bytecode. Então a gente pode dizer que o Java, ele é, ao mesmo tempo que ele é compilado, ele também é interpretado, porque quando a gente gera o executável do Java, aquele executável não vai ser interpretado pela nossa máquina diretamente, né? Ele não tá em código de máquina, ele tá em bytecode. Quem vai interpretar aquele código vai ser a JVM. Então ele passa por um processo de interpretação também, diferente da linguagem C, que ela é só compilada e depois ela é só executada lá no processador. Tô simplificando um pouco, mas só para vocês entenderem. Então a JVM, certo, é esse ambiente de execução de Java. Então pra gente executar um programa Java na nossa máquina, a gente precisa ter a JVM instalada, porque é ela que vai interpretar o bytecode e vai aí sim converter em instruções que são executáveis pelo nosso sistema operacional. E ela que vai fazer todo o gerenciamento de memória do nosso programa, realizar a coleta de lixo, né, de reciclar variáveis que não estão mais sendo usadas, espaços na memória que não estão mais sendo usados e também garantir a segurança e o isolamento dos nossos programas Java. Perfeito? Agora que a gente já entendeu essa base da linguagem, que a gente já pegou aqui uma parte mais teórica, vamos partir para a mão na massa. E para a gente começar a programar, a gente precisa de alguns pré-requisitos, que é ter a linguagem instalada na nossa máquina em um ambiente de desenvolvimento. Então vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Então, para ter o Java instalado na máquina de vocês, eu vou precisar que vocês procurem no Google por Java Download. Quando vocês procurarem por esse termo, né, Java Download, vocês provavelmente vão cair nessa página aqui, tá? E aí aqui vai ter o passo a passo para vocês fazerem a instalação nos diferentes sistemas operacionais, então tanto no Mac, no Linux e no Windows. Daí vocês seguem aqui certinho o passo a passo para instalar o Java na máquina de vocês. O Java que eu tô usando aqui na minha máquina, eu vou pegar a versão certinha, é o Java 21, se eu não me engano. Então, eu tô usando aqui, ó, o OpenJDK 21. O que quer dizer esse OpenJDK, certo? Eu tô instalado aqui na minha máquina com o Java Development Kit. Então, lembra que eu expliquei aqui que a gente tem a JVM, que é o Java Virtual Machine, certo? É quem vai literalmente pegar o bytecode ali do Java, fazer a interpretação dele para executar o programa. Só que antes da gente interpretar um bytecode, a gente tem que ter gerado esse bytecode, desenvolvido ele, feito a compilação e etc. Essa parte, né, de escrever código Java e conseguir compilar ele para gerar o bytecode, é feito pela JDK, pelo Java Development Kit. Quando a gente baixa somente a JVM, a gente só tem um ambiente de execução de programa Java, mas a gente não consegue pegar um código Java e compilar ele, fazer todo o processo ali de build do programa, linkagem das classes, etc. Então, para a gente conseguir desenvolver códigos em Java na nossa máquina, a gente precisa ter a JDK instalada, que é a Java Development Kit, que adiciona todas as partes ali que precisa para desenvolvimento, build de aplicações Java, mais a JVM para depois fazer a execução do programa. Tá? Se a gente instalar somente a JVM, a gente não vai conseguir desenvolver e nem buildar os nossos programas. Então, quando vocês procurarem por Java Download, vocês vão vir aqui e vão fazer o download da JDK na máquina de vocês, tá? Feito isso, então, dando um ok aqui na instalação do Java, eu vou precisar que vocês instalem também o nosso ambiente de desenvolvimento, a IDE que a gente vai estar utilizando, certo? E qual que eu estou usando no vídeo de hoje? Bom, eu vou usar o IntelliJ, porque é o que eu costumo usar no meu trabalho e que eu tenho mais familiaridade também. Então, por isso que eu vou utilizar o IntelliJ, mas existem outras opções do mercado, como, por exemplo, o Visual Studio, o próprio Visual Studio Code, que é gratuito. Tem também, esqueci o nome de um outro que é muito popular no Java também, mas é usado bastante pela comunidade. Depois eu deixo aqui na descrição do vídeo para quem quiser explorar essas outras possibilidades, mas a gente vai estar usando o IntelliJ. E aí, para vocês não se confundirem, existe o IntelliJ na versão gratuita, tá? Então, normalmente a gente entra aqui na página do IntelliJ e cai nessa tela aqui, direto, né, na parte do download, onde diz, né, aqui pra gente fazer um free trial de 30 dias. E aí o pessoal já se assusta e acha que a ferramenta é paga, mas
não. Existe uma versão que é o IntelliJ Community, certo? Que ele é feito para estudantes e entusiastas do Java. Então, isso aqui empresas não podem usar no seu dia a dia no trabalho, né? É algo mais voltado para a comunidade open source. Então, a gente pode instalar aqui a versão do IntelliJ Community, que é gratuita, certo? E não tem todas as funcionalidades do IntelliJ Ultimate, mas eu nunca senti falta, tá? Eu sempre utilizei o Community e dá e sobra. Então, instalem aqui a versão gratuita para o sistema operacional de vocês, certo? É só fazer o download e aí a gente vai partir daqui para começar a entender os primeiros pontos da sintaxe do Java. Então, eu já tô aqui com o IntelliJ aberto e se vocês perceberem, eu já tenho um arquivo Java aqui dentro do meu IntelliJ, certo? O que eu fiz aqui? Eu apenas criei uma pasta, então eu vim aqui na área de trabalho do meu computador, criei uma nova pasta, certo? Vou mostrar aqui para vocês, puxar a área de trabalho, criei uma nova pastinha, né, new folder, dei um nome para ela, por exemplo, Java Curso. Criada essa pasta, aqui no IntelliJ a gente tem a opção de abrir um novo projeto, uma nova pasta. Então eu vim aqui na minha desktop, né, e abri essa pastinha. Dentro dessa pastinha, vou até abrir aquela aqui para vocês para mostrar, né, vou usar essa própria janela. Dentro dessa pastinha, aqui com a pasta criada no IntelliJ, então uma pasta vazia, ele que vai adicionar esse arquivo aqui, essa pasta .id, aqui as configurações do próprio IntelliJ. Então nessa pasta aqui vazia, que eu acabei de criar, mostrei aqui para vocês, eu vim aqui, cliquei no botão New, certo? E vou clicar em criar Java Class. Então a gente vai criar uma nova classe do Java. E aqui eu vou nomear ela como main, tá? Tô só mostrando o processo para vocês, porque pode ser que confunda algumas pessoas como é que eu já tava ali com o arquivo Java aberto, tá? Então foi isso que eu fiz, esse processo. Quando vocês abrirem o IntelliJ pela primeira vez, provavelmente ele já vai cair na tela ali perguntando se vocês querem abrir um projeto. E aí vocês abrem essa pastinha que vocês criaram. É só criar uma pasta vazia, abrir ela aqui no IntelliJ, clicar com o botão direito na pasta, certo? Para clicar nesse new e aí adicionar uma Java Class que a gente vai chamar de main, beleza? E aqui a gente já começa a ver os primeiros pontos da sintaxe do Java. Primeira coisa, certo? Todo arquivo Java que a gente for escrever, repito, todo arquivo Java que vocês forem escrever, vocês vão precisar declarar uma classe nesse arquivo. Então, a gente é obrigado a declarar uma classe em todo arquivo Java que a gente for escrever. Segundo ponto, o nome da classe que a gente for declarar, ele tem que ser igual ao nome do arquivo. Então, se o meu arquivo se chama main.java, o nome da minha classe tem que ser main. Isso significa que eu só posso declarar somente uma classe por arquivo? Não. Eu posso vir aqui embaixo e criar uma nova classe, certo? Uma classe carro. E aí, ela vai existir aqui dentro sem problemas. Eu posso fazer isso, mas eu preciso que exista dentro desse arquivo pelo menos uma classe que tenha o mesmo nome do arquivo. Essa classe principal vai ter o mesmo nome do arquivo, certo? E aí, eu vou atropelar um pouquinho os bois aqui, só para caso vocês testem e dê algum erro. Essa classe que for ter o mesmo nome do arquivo, ela tem que ser anotada aqui na frente, né? Ela tem que ter essa sintaxe de public. A gente tem que colocar esse public na frente dela. Se eu tirar daqui da frente e, por exemplo, tentar colocar o public na frente da classe carro, a gente já vai ver que o próprio IntelliJ vai me indicar um erro aqui, ó. Ele vai dizer, ó, a classe carro é pública e ela deveria ser declarada num arquivo chamado carro.java. Então, já coloquem aí na mente de vocês, né? A classe que for ser pública dentro de um arquivo tem que ser a classe que tem o mesmo nome do arquivo, certo? A gente já vai entender o que quer dizer esse public e esse não public, beleza? Não se estressem ainda com isso, mas é só para caso vocês fossem testar aí na máquina de vocês e vissem um erro, é para vocês entenderem que a classe que vai ter o mesmo nome do arquivo, ela tem que ser a classe pública, tá? Beleza. Então esse ponto a gente já pegou. Agora vamos partir para a sintaxe básica aqui do Java, antes da gente partir para as coisas que dizem respeito à programação orientada a objetos. E o primeiro ponto que a gente vai explorar é como a gente declara variáveis no Java, certo? Como é que a gente faz a declaração das variáveis? Basicamente, as variáveis, para quem não sabe, para quem está aprendendo uma linguagem de programação pela primeira vez, né? A variável é um espaço na memória do computador que a gente pode armazenar valores, certo? Então o nosso programa pode pegar lá um espacinho na memória e armazenar lá um valor para ser usado depois, né? Qualquer tipo de valor, aqui pode ser uma frase, né? Uma palavra, pode ser um número, pode ser um decimal que a gente chama, pode ser um booleano, um true ou false, certo? E outros tipos de dados que a gente vai ver mais adiante no vídeo. E em Java não é diferente, a gente pode declarar variáveis. E aí, como é que a gente faz para declarar uma variável no Java? Bom, existem basicamente duas formas, tá? A primeira delas é a gente declarando dessa maneira aqui, ó. A gente vai dizer qual o tipo da variável. Então, por exemplo, eu tô criando uma variável int, quer dizer que é um inteiro, é um número inteiro. Número inteiro são números que são, né, maiores
do que... Opa, desculpa, são números que não possuem vírgula. E aqui eu dou um nome depois, então declarei int, é o tipo dessa variável. Qual o nome da variável, né? Eu vou dar uma referência para ela. Qual é o nome? Eu posso dar um nome de, por exemplo, minha idade. Essa vai ser a variável. Depois, quando eu for usar ao longo do código, eu vou me referir à variável minha idade. E aí eu vou dar um valor, né? Eu boto o igual para atribuir um valor para essa variável e atribuo o valor 20, por exemplo, né? Aqui que seria a minha idade. E isso aqui é a declaração de uma variável. Então, eu declarei ela aqui. Se eu quiser depois, ao longo do código, né? Depois de ter escrito alguma coisa aqui no meu código, feito lógicas, enfim, eu posso atualizar esse valor. Então, eu posso vir aqui e colocar que a minha idade, né, tem o valor de 21, por exemplo. Troquei o valor da variável minha idade, tá? Aqui ele tá dando um errinho, deixa eu só declarar um método pra vocês, e eu já explico exatamente o que é cada coisa, tá? Não se assustem, mas é que eu quero primeiro começar dos pontos principais, depois a gente vai incrementando o nosso conhecimento. Então, eu posso vir aqui e atualizar o valor de minha idade, e não vai ter problema algum, certo? Vou colocar aqui trocando os valores que ela possui, e trocando, e não tem problema. O único problema é que se eu tentar pegar essa minha idade, tentar trocar o tipo dela. Lembra que eu falei pra vocês que o Java é fortemente tipado e não permite que a gente altere o tipo das variáveis ao longo da execução do programa. Então, se eu vier aqui e tentar colocar que a minha idade recebe Fernanda, o próprio IntelliJ já me indica um erro, né? Ele diz aqui, ó, o tipo que era necessário era do tipo inteiro, e tu proveu um tipo string. Então, tu não pode fazer isso, não pode fazer essa transformação, certo? Se eu quisesse declarar uma variável que é uma string, né, para colocar uma frase, uma palavra, etc., eu tinha que vir aqui, declarar uma nova variável do tipo string, dizer o meu nome, certo? Colocar, daí sim, Fernando. E aí depois, ao longo do código, eu poderia vir aqui, atualizar o meu nome, colocar, né, vazio, enfim, atualizar esse valor. Então, essa é uma forma de declarar variáveis no Java, é colocando o tipo, aí então o nome da variável, certo? Então, aqui, atribuir o valor dela. Essa é a primeira forma da gente fazer. Mas existe uma outra forma que a gente pode declarar variáveis no Java, que é através do que a gente chama de vars, a sintaxe das vars. A var, basicamente, permite com que a gente declare uma variável usando aqui o var, sem colocar o tipo na frente. E então, já atribua o valor. E aí, o próprio Java, aqui, vai ser inteligente o suficiente para inferir o tipo dessa variável, né? Ele vai inferir. Essa é a palavra, já anota essa palavra aí na mente de vocês, que vocês vão ouvir bastante. Então, ele inferiu que o tipo dessa minha variável é do tipo string. Eu não disse para ele explicitamente, mas quando eu atribuí o valor, ele conseguiu entender que através desse valor, que ele vê que é uma string, essa variável tem o tipo string. E se eu tentar vir aqui e atribuir a essa minha variável o valor 10, ele vai dar um erro. Então, ele vai dizer que ele estava esperando o tipo string e eu passei o tipo inteiro. Então, essas são as duas formas que a gente faz aqui no Java para fazer a declaração de variáveis, certo? Então, vamos dar aqui um OK. Agora, a gente vai entender quais são os tipos primitivos que a gente tem aqui no Java, né? Que a gente pode manipular. Que a gente já entendeu como declarar uma variável. Eu falei pra vocês que a gente tem que declarar o tipo dela, né? E aí, a gente precisa saber quais são os tipos que a gente tem aqui disponíveis para trabalhar dentro do Java. Então, vamos lá, né? Quais são os tipos que a gente tem aqui? Os tipos primitivos que a gente tem dentro do Java são, primeiro, os números inteiros, né? Que a gente chama. E são números que não possuem vírgula. Então, um número inteiro é, por exemplo, 100. Esse número aqui é um número inteiro. 255 é inteiro. 120. O número 1. São números inteiros, tá? O número não sei quantos milhões é um número inteiro. Só que dentro do Java, existe várias formas da gente declarar números inteiros, certo? Existem vários tipos para números inteiros. Existe o tipo byte, o tipo short, o tipo int e o tipo long. Vou botar aqui em outra linha, o long. Por que existem esses diferentes tipos de inteiros aqui no Java? Bom, porque cada um desses tipos aqui representa tem uma faixa de representação diferente. Então, quando a gente declara uma variável como sendo do tipo byte, a gente está dizendo que ela só vai ocupar somente 8 bits na memória. Isso significa que ela vai ter uma faixa de representação de somente, né, do número menos 128 até o número 127. Então, se eu declarar uma variável como sendo do tipo byte, então aqui é minha var, né, e tentar atribuir a ela o valor 255, vai dar erro. Por quê? Porque a faixa de representação de um byte aqui no Java vai somente do número menos 128 até o número 127. Por que isso é útil, né? Por que eu já não uso sempre o que for maior? Porque isso aqui economiza espaço na memória, tá? Basicamente por isso, quando a gente quiser representar um número que vai estar ali dentro dessa faixa de representação pequena, a gente pode utilizar um byte, certo?
O short, ele também é um inteiro, só que tem uma faixa de representação um pouco maior. Ele vai utilizar 16 bits na memória. Então eu vou conseguir representar do número menos 32.768 até o número 32.767. Então agora, com o short, né, eu conseguiria colocar aqui a minha var, né, e dar a ela o número 255. Não ia ter um estouro aqui no tamanho da minha variável. Mas se eu quisesse tentar usar o número 100.000, aqui já ia ter um problema, né, porque o número 100.000 estoura aqui a faixa de representação dos shorts. E aí a gente vai pro inteiro. O inteiro, ele tem uma faixa de representação ainda maior. Ele tem 32 bits, então ele ocupa 32 bits na memória. E a faixa de representação dele vai daqui até aqui, certo? 2 trilhões, desculpa. 147.488.648 até 2 trilhões, 147 milhões, nananana, certo? Então o inteiro, basicamente, a gente consegue representar quase todos os números que a gente costuma manipular nos nossos códigos. E o long, ele é maior ainda, então é para números muito longos, tá? E aí a gente vai para uma faixa de representação de 64 bits e consegue representar toda essa faixa aqui de números. Então, é isso. Esses são os números inteiros que a gente tem disponível, mas a gente não tem só números inteiros. A gente tem os nossos números decimais também, que aí vão ser os números que possuem vírgula, né? Então, por exemplo, se eu quero representar R$5,50, eu representaria assim. Só que esse número aqui, 5,50, eu não consigo representar com o inteiro. Eu preciso usar um número decimal. E aí no Java a gente tem dois tipos diferentes para isso. A gente tem o float, que o próprio Copilot aqui já completou para mim, né? Que é uma faixa de representação de 32 bits. E é o que a gente chama aqui de precisão simples, né? Que nos fornece poucos números após a vírgula. Então, quando eu quero representar um número, tipo, 39.23, 123.14, isso aqui eu consigo representar com float. Mas se eu quiser representar um número que tem uma precisão dupla, né? Que ele é muito longo, ele tem bastante números após a vírgula, eu teria que usar um double. Eu não consigo mais utilizar um float. Então, aqui a gente já pode colocar, né, o double, que tem uma faixa, utiliza na memória 64 bits e é uma precisão dupla, certo? Então, se a gente quer usar decimais, a gente usa um desses dois tipos aqui, para precisão simples e precisão dupla, e para os inteiros, a gente tem todos esses aqui disponíveis, mas o que a galera mais costuma usar é os ints mesmo, né, inteiro por tudo quanto é lado, e aí quando tem algum número que é muito grande, né, por exemplo, um ID que seja muito grande, ou, sei lá, agora eu não consigo lembrar de um exemplo para vocês, mas volta e meia a gente topa com alguns números, assim, gigantões, né, daí a gente utiliza o long, certo? Mas não para por aqui, a gente tem outros tipos aqui dentro do Java. Então a gente tem, por exemplo, as strings, né, para representar as palavras e frases. Então, representar palavras e frases aqui dentro do Java. A gente tem os chars, né, que representam um único caractere. Então, se eu quero salvar somente o caractere A, caractere B, caractere C, D, né, eu vou usar um char. E aí eu não consigo colocar dentro de um char uma string. Então, se eu tiver aqui meu char, né, meu caractere, e eu declaro ele com aspas simples, não aspas duplas. Essa é a diferença dele para string. E aí depois eu tentar pegar esse meu char e atribuir a ele uma string, então aqui Fernanda, ele vai dar erro, ele vai estar estourando a faixa de representação desse caractere, desse char, né, porque ele só consegue representar um único caractere. E ele aqui me reclama do tipo, né? E a gente já consegue ver a diferença entre a string e o char, é que a string usa aspas duplas e o char usa aspas simples. Aí não para por aqui, a gente também tem os booleans, né, que representam os valores booleanos, true ou false, verdadeiro ou falso, tá? E esse aqui basicamente são os tipos primitivos que a gente tem aqui no Java. Então eu vou tirar tudo isso daqui, vou comentar, deixa eu tentar comentar, deixar comentado aqui em cima, que aí depois a gente vai ao longo do nosso código usando isso daqui como colinha para vocês irem relembrando. Deixa eu colocar eles aqui tudo coladinhos, né, na lateral para ficar bonitinho. Aqui os exemplos e aí a gente tem os booleanos, certo? Então já entendemos aqui os principais tipos primitivos no Java, então vamos começar a fazer umas coisinhas mais interessantes. Vamos começar a adicionar umas condicionais, mexer com alguns vetores, arraylists e loops aqui, tá? Então vamos voltar lá para o nosso programa e vamos começar a brincadeira. Então, para a gente escrever aqui nossos primeiros condicionais, eu trouxe alguns exemplos de variáveis aqui, certo? No nosso código, em cada um dos tipos primitivos que a gente acabou de aprender. E lembrando que os tipos primitivos são os tipos nativos que o Java oferece pra gente colocar, né, as nossas variáveis com esse tipo.
né, usar esses tipos aqui pro nosso programa. E aqui eu vou declarar uma string também que eu tinha me esquecido. E se vocês derem uma olhada, a string, inclusive, ela fica com essa cor branquinha porque ela é um adendo, ela não é um tipo primitivo que nem os outros. A string aqui, se a gente abrir, ela é uma classe dentro do Java, né, que foi implementada pra gente conseguir construir uma string. Então ela é construída em cima de outros artefatos aqui do Java. Os primitivos mesmo são esses aqui, que estão até em minúscula, né, então laranjinhas, que estão nativos na linguagem. A string, ela tá dentro do módulo principal do Java, mas ela acaba sendo uma classe, né? Ela não é um tipo primitivo, a gente não pode chamar ela de tipo primitivo. E se vocês verem aqui, tem até algumas coisinhas, né? Quando a gente olha aqui o long, ele tem esse L aqui no final. Por quê? Porque os longs tem que ter esse L aqui no final no Java, certo? Então, depois que a gente termina de declarar um número long, a gente coloca o L aqui no final. Da mesma forma pro float, né, que tem a representação simples, a gente tem que terminar ele com esse Fzinho aqui, beleza? Mas agora vamos pro que interessa, que é escrever os nossos condicionais. O que são os condicionais? Bom, as estruturas condicionais são estruturas dentro de linguagem de programação que permitem que a gente escreva condições, né? Se acontecer uma coisa, faça tal coisa. Se acontecer outra coisa, faça outra coisa. A gente vai adicionando condições ao longo do nosso código para que o nosso programa se comporte de maneira diferente, dependendo da entrada que ele recebeu, dos números, os valores que ele está lendo de algum lugar, ou recebendo como input do usuário, etc. Então, pra gente escrever condicionais no Java, como é que a gente faz? Bom, a gente usa a sintaxe do if. Então, pra quem vem de uma outra linguagem de programação, já tá habituado aqui com if. Pra quem tá aprendendo pela primeira vez, é dessa forma que a gente escreve um condicional simples, né? Aqui no Java e em quase todas as linguagens de programação, que é utilizando o if e o else. O if é onde a gente vai escrever o nosso condicional. Então, percebe aqui que toda a linguagem, né, toda a sintaxe tá em inglês. If, em inglês, quer dizer se, né? Se tal coisa, eu vou fazer uma coisa. Se não, outra coisa. O se não seria o else. Então, o else representa o se não. Então, aqui dentro do if, a gente coloca um parênteses, né? Pra representar que aqui dentro vai ter a expressão que eu quero evaluar, né, que a gente chama, que eu quero verificar o valor dessa expressão. Então, por exemplo, if bool, eu vou botar aqui, se o bool for verdadeiro, ele já entende que se eu tô fazendo if bool e esse bool já é um verdadeiro, ele já entende que é pra verificar se esse valor é verdadeiro ou falso. Eu vou printar, ou seja, eu vou mostrar no console log aqui no terminal, né, pro usuário, a string verdadeiro. Se não, então, se esse valor não for verdadeiro, eu vou mostrar aqui falso. Tá? E aí, se a gente vier aqui e executar o nosso main Java, eu já mostro pra vocês depois como é que a gente faz toda essa parte de configuração aqui de qual Java o nosso IntelliJ vai estar usando, mas eu só quero mostrar aqui pra vocês o exemplo. A gente já tem um tópico aqui pra entender como é que a gente faz a compilação e a execução dos nossos programas. Mas enfim, quando a gente executa aqui o nosso programa, a gente já consegue ver que ele printa aqui pra mim no terminal o valor verdadeiro. Por quê? Porque esse booleano tá como verdadeiro. E ele foi fazer a verificação, né? Se é verdadeiro, então printou aqui verdadeiro. Se eu trocasse o valor desse booleano para false, né, e a gente executasse aqui o programa de novo, ele vai printar falso. Mas não é somente com valores estritamente booleanos que a gente consegue fazer os nossos condicionais. Então a gente pode vir aqui e fazer o nosso condicional baseado num número, né, no inteiro. Então eu quero verificar se o número b, né, aqui nossa variável b, é maior do que o número 99. Eu quero fazer essa verificação. Se for maior do que o número 99, eu printo verdadeiro. Se não, vou printar falso. Executo. Quando eu aparece aqui, né, tá aparecendo verdadeiro, porque o B é 100. Se eu colocasse aqui maior do que 101, ele já vai printar falso, né, porque não é maior do que 101, porque é um valor 100, né, e eu posso fazer aqui maior ou igual, menor ou igual, né, posso fazer verificações se duas strings são iguais, então eu posso verificar se a string é igual a outra string Fernanda, né, posso fazer essa verificação aqui também, para validar se elas são iguais, ele me printa aqui verdadeiro, se eu colocar outra string, ele vai printar falso. Eu posso, inclusive, verificar caracteres também, mas eu não posso fazer a comparação de caractere com string, porque não são dos mesmos tipos, mas eu posso, por exemplo, verificar se uma string, né, aqui, ó, string.equals, e aí passar um valor aqui para ela, certo? Isso aqui, essa expressão vai me retornar um booleano, e aí vai dar verdadeiro ou falso. Ou eu posso verificar se essa string é vazia, então is blank, né, se ela é vazia. Se ela for vazia, eu vou printar verdadeiro, senão eu vou printar falso. Então aqui, ele me printa verdadeiro. Se ela não for vazia, então se ela tem coisas aqui dentro dela, e eu executo, ela me printa falso. Então, aqui vocês já entenderam, né? Já pegaram como é que a gente faz os condicionais. E, inclusive, aqui no Java, além do if e do else, a gente tem o else if também. Então, eu não preciso somente ter duas condições
condições. Ah, se tem uma coisa, faz. Se não, faz outra. Não, eu posso ter um se não se, né? Então, o se não se seria o if else. Então, se tal coisa, faz. Ah, não é. Ah, então se for outra coisa, faz isso aqui. Ah, não é. Então, por fim, faz isso daqui, sabe? Então, o if else serve pra gente colocar mais um condicional aqui no meio. Seria, por exemplo, ver se a string é igual a Fernanda. Então, primeiro eu verifico se ela é vazia e aí printo verdadeiro. Se ela não for vazia, eu printo Fernanda. Se não, por fim, eu printo falso. Inclusive aqui, eu errei, né? Else if, não é if else. É else if, e aqui eu coloco a minha condicional, então é se não se, né, eu tinha colocado se não, mas é se não se, if, else if, e aqui o meu else, né, que vai ser a última condicional que vai ser analisada. Se eu trocar de novo aqui para Fernanda, que ela vai cair aqui nesse do meio, e rodar, daí ele vai printar ali Fernanda, certo? Essa é a estrutura dos nossos condicionais aqui no Java, então a gente já pode colocar lá um ok na nossa parte de condicionais, e agora a gente vai para vetores, certo? O que seriam os vetores aqui no Java? Bom, tanto no Java quanto em outras linguagens de programação, o vetor, ou array também, como a gente costuma dizer, ele é uma estrutura de dados que a gente utiliza para armazenar uma coleção de valores do mesmo tipo. Então aqui, quando a gente declarou essas variáveis, elas tinham todas, cada uma o seu tipo aqui, né? Só que a gente estava colocando somente um valor aqui. Então, quando eu declarei aqui a string Fernanda, só tem uma string aqui, que é a string que tem esse valor. Quando eu declarei aqui esse número inteiro, eu coloquei, por exemplo, aqui o número 5, só tenho aqui o número 5. Mas se eu quiser representar uma coleção de números inteiros, eu vou precisar utilizar um vetor. E aí, como é que a gente faz isso? Bom, a gente faz a forma de declaração da variável da mesma maneira que a gente aprendeu, só que vai ter uma única diferença aqui. Então, por exemplo, coleção de inteiros. Como é que eu vou fazer isso? Tem duas formas que a gente pode fazer isso. A gente pode, direto, já colocar assim como ele tá me sugerindo, né? Eu indico aqui, e na verdade tá isso aqui no lugar errado, eu posso colocar assim, ó. Eu indico pro Java que isso aqui é um int, e aí coloco um abre e fecha chaves, e esse abre e fecha chaves aqui é para indicar que isso aqui vai ser uma coleção de valores, né? Vai ser um array, vai ser um vetor. E aí teria os valores aqui, imaginariamente, né? Dentro dessa coleção. E eu já inicio esse meu array, essa minha coleção de valores, com valores padrões. Aqui, por exemplo, valor 1, 2, 3 e 4. E aí, se eu quiser, eu posso vir aqui, pegar essa minha coleção de inteiros, vir aqui embaixo e colocar system.out.println, que é o comandinho que a gente usa aqui para printar os valores no terminal, e colocar coleção de inteiros, ponto, na verdade, 0, né, para pegar o valor inicial, que é o valor da posição 1, e printar esse valor. Então, venho aqui, executo, e tô executando e vendo que ele tá me printando o valor 1. Por quê? Porque na posição 0 desse meu array, ele tem o valor 1. Antes que vocês se confundam, pra quem tá vendo arrays pela primeira vez, as posições são diferentes mesmo, tá? Então, é comum a gente achar que vai ser, esse que tá aqui na 1 é a posição 1, esse que tá na 2 é a 2, 3... 4 e por assim em diante. Mas não é assim, tá? E não é só no Java, várias outras linguagens funcionam dessa forma. Os vetores costumam começar no índice 0. Então, a primeira posição de um vetor é o índice 0. Depois é o índice 1, depois é o índice 2, 3 e 4. E por aí vai, tá? Então, se a gente quer pegar o elemento que está na primeira posição, eu vou acessar ele através do índice, né? Que a gente chama o índice dele aqui no vetor, o índice 0. Se eu quero pegar o que está na segunda posição, vou acessar através do índice 1. E por aí vai, tá? Então, se eu queria pegar aqui o último lá, que é esse valor 5, eu acessaria, certo, pelo índice 4 aqui, que vai acessar lá o valor que está na posição 5. A gente printar aqui, ó, e vai printar o 5, beleza? Então essa é uma forma de a gente declarar vetores aqui no Java. Só que tem um porém. Quando a gente faz a declaração de vetores dessa forma, a gente está fazendo com que esse vetor tenha um tamanho fixo. Quando eu declarei ele já inicializando, né, aqui com 5 elementos. Se eu tentar vir nessa coleção de inteiros e fazer aqui inteiros na posição 5, receber o valor 6, e vai ter um problema. Ele vai me dizer, ó, array index is out of bounds. Então, o índice do array que tu tá tentando acessar tá fora dos limites desse array. Por quê? Porque esse array só tem o tamanho 5. Eu inicializei ele desse tamanho e não posso mais mudar.
Ele só tem, né, ele só consegue armazenar 5 elementos, ele não consegue colocar mais do que isso. Então, se eu tento colocar aqui algo no índice 5, que seria a posição 6, ele já me dá esse erro, certo? Então, eu tenho esse problema aqui. Se eu quiser saber qual o tamanho do meu array, eu posso acessar isso através, né, de coleção de inteiros.length. Quando eu printo esse length é comprimento, né, em português, ele me printa qual o tamanho do meu array, o tamanho 5. Se eu inicializo esse array com mais um elemento lá no final, e eu vou aumentar esse tamanho para 6, ele já vai me dizer que o length é 6. E só para vocês verem que o valor não está atrelado com os valores que tem aqui em cada posição, eu vou botar um valor aleatório aqui na última posição, e o length vai continuar sendo 6, tá? Porque tem 6 elementos. Mas se eu quiser acessar o elemento na última posição, que está na posição 5, aí sim ele vai me printar aquele valorzão lá do 333, certo? Então é assim que os arrays funcionam aqui no Java. E a gente pode criar um vetor, um array com qualquer tipo primitivo. Então eu posso criar um array de booleanos, né? Posso criar aqui um array de booleanos, posso criar um array de caracteres, posso criar um array de floats e por aí vai. E aí eu posso inicializar eles dessa forma, então já inicializando com valores dentro, em cada posição, ou se eu ainda não quero colocar os valores, inicializo dessa maneira aqui. Eu faço aqui int, né, meus números, por exemplo, int array, meus números, recebe new int passando 5. Que eu tô dizendo que esse array aqui vai ter o tamanho 5. Eu não consigo passar vazio aqui, não passar valor nenhum. Eu tenho que declarar qual vai ser o tamanho desse vetor. Pode ser 10, pode ser 20, pode ser 300, né? Mas eu tenho que dizer qual que vai ser o tamanho desse vetor no momento de inicializar ele, no momento de fazer a declaração dele. Seja já passando os valores para cada posição ou só dizendo qual o length que ele vai possuir, né? Qual o comprimento que ele vai possuir. Então, um ok aqui no vetor. E agora, né? Vocês devem estar se perguntando, pô, mas se eu nunca posso aumentar o tamanho do vetor, eu tenho um puta problema, né? Se ao longo da execução do meu programa eu preciso receber mais uma entrada do usuário, preciso salvar ali no meu vetor, eu preciso manipular ele, colocar mais números, ou é um valor dinâmico, né, que vem do banco de dados, ou vem de um arquivo do sistema do meu usuário que eu não sei quantos elementos vão vir, eu tenho um problema. E vocês estão certos, a gente tem um problema. E é por isso que existem o que a gente chama, né, dos array lists, que é o próximo tópico que a gente vai ver aqui. Então, inclusive, vou até tirar tudo isso daqui, certo? Vou apagar para ficar mais claro aqui pra gente. E agora a gente vai falar sobre os array lists. O array list, ele é uma classe no Java, então já é uma coisa diferente, né? Uma classe que nem a string ali que vai nos permitir que a gente implemente uma lista dinâmica de elementos, né? O que seria uma lista dinâmica? É o que vai permitir que a gente remova e adicione itens de forma dinâmica, sem declarar no momento da declaração da variável qual o tamanho que essa lista vai ter, e eu consigo facilmente adicionar e remover elementos e ficar mudando dinamicamente o tamanho dessa lista, certo? Então eu posso vir aqui, criei uma lista com nomes, por exemplo, lista de nomes, eu venho aqui nomes.add e aí adiciono o nome Fernanda. Já vejam que é diferente de um vetor. Lá no vetor, por exemplo, se eu tinha aqui meu int, array, ou até posso colocar aqui meu string array, né? Nomes array. Fazia aqui um new string de length 10. Se eu quisesse adicionar um novo nome nesse meu array, eu vinha aqui, acessava pela posição e atribuía um valor, né? Ou atribuir aqui para a próxima posição, por exemplo, a posição 1, e colocava um outro valor aqui, por exemplo, teste, e por aí vai. Já no array list, não. Agora, como ele é uma classe, né, o array list é uma classe aqui dentro do Java, que inclusive, ó, a gente tem que importar do java.util, que é um package aqui do Java, né? Então, para vocês não passarem por problemas aí, verifiquem se o IntelliJ importou aqui para vocês dentro do java.util.arraylist. Como a arraylist é uma classe, para a gente adicionar, é uma classe que representa uma estrutura de dados, né? Pra gente adicionar elementos aqui no nosso array list, a gente vai ter que usar a sintaxe, né? O método aqui do .add. Então a gente pega o nome desse nosso array list e faz .add para chamar o método dele de adicionar elementos. E eu posso adicionar quantos eu quiser, certo? Então venho aqui nomes.add e adiciono Léo, venho aqui nomes.add e adiciono João, nomes.add e adiciono, sei lá, Maria, e por aí vai. Não tem um limite aqui, né? E não tem um mínimo também. Eu vou adicionando de forma dinâmica quantos eu precisar. E aí, se eu precisar acessar os valores que estão em alguma dessas posições, a gente acessa eles de uma forma diferente com o que a gente fazia com os arrays também. Ao invés de eu acessar assim, né, chamando com as chaves e passando a posição, eu faço, né, eu pego o nome da variável e boto um .get, então eu chamo o método get, aí passando o índice. E os índices continuam os mesmos dos que os vetores, né, o índice 0 para a primeira posição, 1 para a segunda e assim por diante. Então, se eu printar aqui o nome que está na posição 0, ele vai printar o nome Fernanda. Se eu printar o que está na posição
3, ele vai printar o nome Maria. Então é assim que funciona. Se eu quiser remover um elemento, é muito fácil. Eu posso vir aqui, ó, nomes, né, ponto remove, passando o índice que eu quero remover. Então, por exemplo, eu quero remover o índice 0. Quero remover o nome Fernanda. Quando eu removo o nome Fernanda, o próximo, quem vai passar a ser o índice 0 vai ser aqui o Léo, que era o índice 1 antes, e agora ele vai passar a ser o índice 0. E a gente, inclusive, pode printar isso aqui acontecendo para vocês verem, ó. Primeiro o índice 0 era a Fernanda, aí eu removi o elemento que estava no índice 0 e quem passou a ser o índice 0 agora foi o Léo. E aí, quando eu printei índice 0, printou o nome de Léo. Tá? E a gente pode remover tanto por índice quanto por objeto. Então, se eu não me engano, eu posso vir aqui e remover o Léo da lista também. Aí quem vai passar a ser o índice 0 vai ser o João. Se eu venho aqui e executo, ó, primeiro o índice 0 era a Fernanda, certo? Aí excluí a Fernanda, excluí o Léo, então printei o novo índice 0 e passou a ser o João. Então os array lists aqui são uma forma muito interessante da gente criar listas dinâmicas aqui no Java e vocês vão utilizar muito isso daqui, tá? Confia em mim, vocês vão usar muito, 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 muito mesmo. E agora, vamos partir para o tópico de loops, que é como a gente faz aqui iterações dentro do Java. Então aqui no Java existem algumas formas da gente declarar loops, né? Da gente fazer loops, que são iterações, em cima dos elementos. São loops mesmo, ficar rodando, né, sobre algum dado, algum elemento, ficar repetindo alguma expressão várias vezes. A primeira e a mais clássica delas é através do loop for, que a gente faz bem parecido com o que a gente faz no C, por exemplo, que é declarar primeiro a minha variável de iteração. Então é a variável que eu vou usar para controlar a minha iteração, quanto tempo ela vai durar, quantas voltas eu vou dar e etc. Depois eu declaro qual é a condicional para essa minha iteração parar, para esse meu loop parar. Então o meu loop vai parar quando a minha variável de iteração, né, a letra I aqui, enquanto ela for menor do que nomes.size, por exemplo, que é o tamanho aqui do meu array list de nomes, então enquanto a minha variável I for menor, eu vou continuando. E aí, por fim, eu vou declarar aqui qual é a minha incrementação, qual é a manipulação que eu vou fazer na minha variável de interação a cada, né, volta aqui do iterador. Então, repetindo, primeiro é minha variável de iteração, eu declaro ela, que no caso aqui é um inteiro, que começa em 0. A minha condicional, então, enquanto ela for menor do que nomes.size, o tamanho aqui do meu array list, que nesse caso tem só 2, né, depois de eu ter removido o Fernando e Léo. E aí, por fim, é a atribuição que eu vou fazer essa variável, com a manipulação que eu vou fazer nela para ela ir mudando a cada loop. No caso, eu tô incrementando ela de 1 em 1. Poderia ir incrementando de 2 em 2, de 20 em 20, de 50 em 50, diminuindo ela, multiplicando ela, dividindo, por aí vai. Aqui no caso eu tô só incrementando de 1 em 1, que é o mais tradicional. E o que eu vou fazer aqui dentro? Depois de eu ter declarado esse loop for, eu vou colocar para ele printar, por exemplo, um system.out.println, o meu nomes.get na posição I, na posição aqui que o qual a minha variável de iteração tiver nessa iteração. E aí, dessa maneira, eu vou fazer com que ele passe por todos os elementos do meu array list, por exemplo, que tem os meus nomes, e vai printando cada um dos nomes. Ele tá reclamando porque a variável i já tá declarada aqui em cima, então eu vou comentar ela, e ele vai parar de dar problema aqui, né? Então, normalmente a gente costuma declarar a variável de iteração como sendo o i, mas eu poderia colocar aqui meu iterador, né? E aí usar essa variável aqui com esse nome. Daí eu seria obrigada a aqui usar meu iterador, aqui passar como meu iterador e aqui meu iterador também. Se a gente executa isso aqui, a gente vai ver que ele vai printar. Deixa eu comentar esses system.outs e o remove ali dos nomes. Aí a gente vai ver que ele vai printar aqui Fernanda, Léo, João e Maria. Ó. Fernanda, Léo, João e Maria, certo? E a gente pode fazer isso com os vetores também. Então posso vir aqui, né, e fazer a mesma coisa, só que ao invés de pegar o meu nomes.get, eu vou fazer aqui meus números. Como é que é o nome ali da variável de nomes array? Pode ser meu nomes array, vir aqui, pegar um nomes array na posição que o meu iterador tiver, certo? E aqui, ao invés de verificar pelo nomes.size, eu vou verificar pelo nomesArray.length, porque é um array, não é um array list, então tem que usar o .length. E aí, se eu venho aqui e rodo, ele printa Fernanda, triste, e depois nu, porque as outras posições aqui, as outras 8 posições, né, não tem nada, porque eu não coloquei nada dentro. E aqui deixa eu mudar pra feliz, né? Triste não, pô, triste é triste. Então, vamos botar aqui na posição 2 o João, Maria na posição 8, por exemplo. Olha aqui, botar a Maria.
Maria. E aí quando ele for fazer ali a iteração, né, ele vai printar Fernanda, Feliz, João, Nunu, e aqui a Maria, no índice 8, desculpa, que seria a posição 9. Né? Então essa é a forma mais clássica da gente fazer iterações aqui no Java. Mas tem outra forma que a gente pode usar para tanto array lists quanto vetores, que é essa forma aqui, ó, que a gente basicamente declara o tipo de cada item que vai ser atribuído nessa iteração e qual é a variável que a gente vai iterar sobre, ou seja, tem que ser uma variável que representa uma coleção de dados, um vetor ou um array list. E aí eu faço aqui o tipo, que vai conter cada elemento, né, em cada iteração, 2 pontos, a variável que a gente vai iterar sobre. E aí aqui dentro do corpo do for, eu consigo acessar diretamente essa variável aqui, né, que contém um item dessa rodada, e ele vai printando. Então, por exemplo, se eu executo isso aqui, ele printou todos os nomes que tem dentro do meu array list de nomes, que é Fernanda, Léo, João e Maria. Se eu fizesse a mesma coisa com o meu aqui nomes array, ele printaria todos os nomes que estão dentro do nomes array. Essa é uma outra maneira da gente fazer o loop for. E ele printa aqui de novo Fernanda, Feliz, João, Nunu e Maria, certo? Mas além do for, a gente também pode querer utilizar o while, né? A sintaxe do while. O while, o loop while, é um loop que vai ser executado até que ele chegue numa condição. Então, o for, por exemplo, é um loop que é executado enquanto tal condição não é atingida. Então, enquanto tal condição não é atingida, ele vai executando. O while, ele tem uma interpretação um pouquinho diferente. Ele é algo que vai ser executado até que alguma condição seja atingida. Parece igual, né? Mas, na verdade, são um pouquinho diferentes. E eu, por exemplo, poderia pegar aqui uma variável, por exemplo, declarar uma variável nova, meu contador, e começar em 0. Né? Então, while o contador for menor do que 10, eu vou printando que eu tô no while. E aí, a cada iteração aqui do meu while, eu vou somando o contador. Aí eu venho aqui, executo, e ele vai printar, estou no while, né, 9 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, né, porque ele começou no 0, 10 vezes até que ele alcance o valor 10, então não entre de novo no while. Mas o while tem uma coisinha, né, que se a gente esquecer de incrementar ou decrementar ou atualizar a variável, ele nunca vai parar esse loop. Então se eu executo aqui, eu entro num loop infinito, né, que a gente chama, ele nunca para de executar e tá printando várias vezes, e em algum momento o meu PC vai pedir arrego, porque a gente entrou num loop infinito, porque no while aqui eu controlo diretamente, né, a variável de iteração, e eu que tenho que atualizar ela aqui dentro do corpo do while. Diferente aqui daquele for, né, que eu fazia atualização aqui na declaração do for, e nesse outro for aqui que eu nem mexo na variável de iteração, ele faz automaticamente para mim, certo? De acordo com o tamanho aqui do array list ou do vetor. Beleza? Esses são basicamente os dois principais. Tem outros sintaxes de loops também, como o do while, o loop direto aqui dos array lists, usando o string e tal, mas esses aqui são os principais e são os mais importantes para vocês aprenderem agora. E aí a gente vai para o nosso último tópico aqui da sintaxe básica do Java, antes da gente partir para a programação orientada a objetos, que é a parte que mais pega mesmo quando a galera tá aprendendo sobre Java. Então, vamos entender o que é o casting. Então, pessoal, o casting aqui dentro do Java é algo que permite que a gente faça a conversão de um tipo de dado para o outro. Porque lembra que eu falei para vocês que depois que a gente declara uma variável com um tipo, ela tem esse mesmo tipo ao longo de todo o programa. Mas, em determinados momentos, em determinadas situações, a gente vai ter uma variável que a gente precisa transformar ela para outro tipo, né? Como, por exemplo, digamos que eu recebi numa requisição, né? Recebi de entrada aqui do usuário um arquivo TXT que estava escrito ali a idade de todos os funcionários da empresa. Por exemplo, tinha a idade dos funcionários, né? Tinha aqui a idade 20, a idade 40, a idade 60, a idade 23 e por aí vai. Tava escrito no arquivo TXT. Quando eu leio esse arquivo TXT e tentar transformar tudo, eu vou puxar isso como, por exemplo, uma string, né? Isso aqui vai ser lido inicialmente como uma string. Só que concorda comigo que eu compreendo que esses dados são inteiros. Depois, quando eu for manipular eles ao longo do código, vou querer multiplicar, dividir e tal, eu quero manipular eles como inteiros, então eu preciso fazer a transformação disso que foi lido como uma string para um inteiro. Isso é um exemplo. Para a gente fazer isso, a gente usa o conceito de casting, que vai permitir que a gente faça essa transformação. Mas presta bem atenção, a gente não vai transformar uma variável de um tipo para o outro, a gente vai literalmente transformar o valor. Então a gente vai acabar declarando uma variável nova. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma variável do tipo double, por exemplo aqui, né? Double é aquela variável que permite que a gente coloque vírgula, né, num número, que é meu resultado. Meu resultado aqui tá com o número
0.0. E eu quero transformar essa variável para um inteiro, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um cast, então eu vou ter aqui meu inteiro e eu vou ter meu resultado como int, por exemplo. E aí o que eu vou fazer é, na frente aqui da minha variável resultado, eu vou colocar os parênteses e vou passar um int. Isso vai indicar para o Java que eu estou tentando fazer um casting desse tipo aqui do double para o int, porque essa variável double, né, essa variável resultado, ela tem o tipo double. Quando eu boto isso aqui na frente dela, eu estou indicando para o Java que eu quero que ela faça um casting. Esse casting aqui é fácil, porque o que ele vai fazer? Ele basicamente vai só cortar a faixa de representação desse double, vai remover tudo que tem depois da vírgula e vai pegar só um número inteiro. É tranquilo para o Java fazer isso. E quando eu quero fazer o contrário também, então, por exemplo, eu tenho um inteiro aqui, meu int, que é o número 10, eu quero transformar ele para um double, meu double, eu posso vir aqui e só colocar o meu int e o próprio Java já vai fazer essa conversão, ele já vai entender que é só ele expandir a faixa de representação aqui desse int e colocar números após a vírgula, certo? Só que existem alguns momentos onde eu vou precisar fazer um casting, isso aqui é o que a gente chama de casting implícito, né? Eu não tô explicitamente declarando casting, esse aqui é o explícito, porque explicitamente eu pedi pro Java fazer essa conversão. Só que existem determinados momentos onde eu vou precisar converter, por exemplo, uma string para um inteiro, que aí não é só cortar ou aumentar a faixa de representação, certo? É algo um pouco mais complicado. E aí como é que a gente faz isso? Bom, a gente vai usar um outro atributo aqui do Java, né? Uma outra funcionalidade da linguagem pra gente fazer esse casting. Então, pra gente fazer o casting daquele exemplo que eu dei pra vocês, de eu ter uma string aqui, minha string, né, com o número 10, tentar transformar ela em inteiro, olha só o que eu vou precisar fazer. Eu vou precisar declarar uma nova variável, né, meu int2, e aí, para transformar essa string em inteiro, eu vou usar uma funcionalidade aqui do integer, que é uma classe dentro do Java, né, que aqui ele não vai mostrar no import, mas ela é uma classe como se fosse a classe string, né, que ela possui esse método aqui, parseInt, onde eu vou passar a string e ele vai parsear, né, vai fazer o parse dessa string para um inteiro e transformar ela no inteiro, então me retornar uma variável do tipo inteiro. Isso também é um casting explícito que a gente chama, porque eu tô tendo que dizer aqui diretamente pro Java que eu quero fazer essa transformação. Se eu quisesse transformar um inteiro numa string, eu também posso fazer. Então aqui eu posso ter a minha string, né, e tentar pegar esse meu int aqui e fazer um string.valueOf e aí passar aqui o meu inteiro e ele já vai transformar esse inteiro em uma string. Então eu tô fazendo a reconversão de novo. Então, dependendo do tipo aqui que a gente estiver querendo converter, a gente vai usar uma forma diferente, tá? Em alguns determinados cenários vai ser praticamente impossível converter, eu vou ter que criar alguma lógica complexa para conseguir fazer a conversão, porque tem dados que literalmente não condizem com os tipos, né? É como eu tentar transformar uma banana num leite. Não dá, não tem como eu transformar uma banana num leite. Então a gente também tem que ter esse raciocínio lógico, esse entendimento, se dá pra fazer essa transformação, se ela realmente faz sentido, e se sim, a gente vê se a linguagem tem alguma funcionalidade nativa pra isso, senão a gente vai ter que fazer alguma lógica aqui pra conseguir fazer essa conversão. Então, beleza, passamos aqui pelo tema de casting, completamos a sintaxe básica do Java, a gente já acabou executando aqui o nosso código na mão, aqui no IntelliJ, mas eu vou mostrar pra vocês como é que a gente compilaria e executaria ele aqui no terminal, e como é que a gente faz essa configuração aqui no IntelliJ também para ele fazer a execução magicamente aqui pra gente. Então, galera, pra gente compilar diretamente o nosso programa Java sem utilizar o IntelliJ, como é que a gente consegue fazer? Aqui no terminal, certo? A gente tem que abrir o terminal na pasta onde está o nosso projeto. A gente vai rodar alguns comandinhos. O primeiro deles, para gerar o executável do nosso Java, então compilar ele, vai ser o javac. Então a gente vai rodar esse comando aqui e a gente vai passar como parâmetro para esse comando o nome do programa Java que a gente quer compilar. No nosso caso aqui, o nome da classe, né, do arquivo que a gente quer compilar. Então, javac main.java. Todos os arquivos que esse main.java utilizar vão ser compilados também e linkados por conta, né, que esse aqui é o arquivo de entrada que vai estar puxando os outros, ele já vai fazer esse mapeamento. Então, a gente faz isso. E se a gente abrir aqui a nossa pasta, né, e ver os arquivos que tem aqui, a gente vai ver que ele gerou essa classe aqui, né, esse arquivo main.class, que seria o bytecode aqui que representa, né, o nosso programa Java. E aí, se a gente vier aqui no terminal agora e rodar o comando java main, ele vai executar esse nosso programa. No caso, o nosso programa não está fazendo nada.
botão, ele não vai mostrar nada no terminal. Mas se eu vier aqui e colocar um system.out.println, um hello world, né, só pra gente testar aqui, e fizer o mesmo processo novamente, eu compilo, depois executo, ele printa aqui o hello world, porque ele fez a execução. Só que, né, convenhamos, isso aqui é meio chatinho da gente ficar fazendo toda hora. Tem que compilar o código e depois executar. Então, a gente pode simplificar esse processo configurando o Java aqui no nosso IntelliJ para que quando a gente clicar no botãozinho aqui de Run, ele rode esse nosso programa, né, já faça a compilação dele e então printe o resultado aqui no terminal, ou, enfim, faça o que o nosso programa faz. Como é que vocês podem fazer isso? Normalmente, o IntelliJ já vai perguntar para vocês se vocês querem configurar o Java, que ele encontrar ali na máquina de vocês como default do IntelliJ. Assim que vocês abrirem uma classe Java, ele já vai perguntar. Mas se isso não tiver acontecido, se não tiver aparecido isso para vocês e vocês estiverem sem a configuração ainda, como é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em File, certo? E a gente vai vir aqui em Project Structure. Quando a gente abrir Project Structure, a gente vai ver o nome desse nosso projeto, que é o nome da nossa pasta, Java Curso, e então qual o SDK que ele está usando. No meu caso, ele está usando aqui, ó, o meu Oracle OpenJDK versão 21.0.1, que aqui ele tá com o nome 17, mas na verdade é o meu Java 21, tá? Que tá instalado aqui na minha máquina. Vocês vão vir aqui e vão selecionar o Java de vocês, certo? A JDK que vocês instalaram no começo do vídeo. Por exemplo, se vocês tiverem recém-instalado e não tiverem renomeado o nome da pasta, vai estar como OpenJDK 21, provavelmente. Vocês selecionam, vão dar um Apply e um OK, e ele vai passar a usar esse Java para executar esse projeto aqui, dentro desse projeto, porque isso aqui é uma configuração do projeto. Então, se vocês abrirem uma outra pasta, né, com outro projeto Java, ele não vai pegar essa mesma configuração, porque essa configuração aqui que a gente fez foi uma configuração somente pro projeto, certo? Pro projeto Java Curso, eu quero que ele utilize essa JDK aqui. Por que isso? Porque pode ser que eu pegue um projeto Java muito antigo, que tá usando o Java 8, por exemplo, e eu tenho que ter o Java 8 ou 7 aqui na minha máquina para conseguir rodar. E aí, só com esse projeto eu quero usar o Java 8. Daí eu venho aqui e escolho essa JDK e peço para ele usar essa para executar. Tá? Então é por isso que tem essa configuração para projeto. Mas também, se a gente vier aqui em IntelliJ Settings, a gente vai ver que tem a configuração geral. Então, se eu vim aqui e procuro por Java Build, e abrir aqui o meu Maven, Build Tools, Maven e Runner, ele vai ter aqui uma opção, né, qual JRE ele deve usar, Java Runtime Environment ele deve utilizar. E eu tô pedindo para ele usar o project, né, usar o JDK aqui do projeto, certo? O JDK que estiver configurado no projeto. E eu posso vir aqui, inclusive, em Compiler e também definir qual que vai ser o compilador que vai ser usado, né? Qual o Java que vai ser usado para compilar. No caso aqui, usar o compilador JavaC, né? Que foi o mesmo que a gente usou aqui no terminal. A gente poderia, por exemplo, usar o Eclipse como compilador. E agora eu lembrei o nome da outra ideia que eu queria falar para vocês lá no começo do vídeo, que é o Eclipse. É outra ideia muito popular e ela tem um compilador próprio também, o Eclipse. Não é da IDE, mas é um compilador que eles fizeram pro Java, certo? Então, é isso. Essas configurações que a gente faz aqui no nosso projeto, a gente já consegue configurar qual JDK a gente quer usar para executar, para compilar. Aqui no Maven, depois, isso aqui é mais avançado para quando vocês estiverem aprendendo, por exemplo, com o Spring ou como instalar bibliotecas externas aqui na aplicação Java de vocês, vão usar o Maven como Package Manager ou o Gradle, aí vocês vão se preocupar com essas configurações aqui. Inclusive, para quem quiser depois, né, assistir o vídeo para aprender sobre o Spring Boot, que é um dos frameworks mais utilizados na comunidade do Java e no mercado do Java, eu vou deixar o link linkado aqui no card, certo? Vou deixar aqui linkado no card um vídeo, onde eu faço também um vídeo parecido com esse, só que explicando o Spring Boot do zero. Mas aí é para quem já estiver aprendendo sobre back-end, enfim, outros conceitos, tá? Mas feito isso, a gente já matou aqui o nosso tópico do Java, né? De compilando e executando. Agora a gente vai entrar no que mais pega aqui quando a gente tá aprendendo Java, que é a parte da programação orientada a objetos. E a gente vai começar aqui pelo conceito de classes, que a gente já acabou tendo uma pinceladinha ali no começo do vídeo, mas agora a gente vai ir um pouquinho mais a fundo. Inclusive, depois das classes, eu quero adicionar aqui, depois das classes dos construtores, os métodos, que eu não tinha pontuado aqui, mas eu quero explicar para vocês também o que significa, certo? Então, voltando ali pro nosso programa, o nosso programa Java, o que são as classes aqui no Java, né? Quando a gente fala de classes, o que a gente está querendo dizer?
As classes é um conceito que vai além da linguagem Java. Então, a classe é um conceito que vem da programação orientada a objetos, né? Desse paradigma. E a classe, basicamente, ela vai ser um modelo que vai definir a estrutura dos nossos objetos. Então, ela vai definir os atributos, né, que esse objeto possui, as variáveis, no caso, mas a gente chama aqui na programação orientada a objetos de atributos. E ela vai definir também alguns métodos, que são as funções que esse programa, que esse objeto possui. E vai descrever o comportamento do objeto. Então, de novo, aqui no Java, sempre quando a gente for escrever um arquivo, né, Java, a gente criou um arquivo Java, a gente vai ter uma classe dentro desse arquivo. Não tem como fugir disso, porque o Java, né, funciona em volta do paradigma orientado a objetos. Então, escrevi um arquivo Java, vai ter uma classe dentro desse arquivo. Vai ter pelo menos uma classe que possui o mesmo nome do arquivo, né, que vai ser a classe principal desse arquivo e a classe que vai estar decorada aqui com public, tá? Depois disso, depois das classes, que é um conceito um pouco mais abstrato, a gente vai entrar aqui na parte dos construtores. O que é o construtor? Bom, o construtor, ele é um método especial de uma classe, tá? Por que ele é um método especial? Porque esse método, ele vai ser chamado sempre quando um objeto dessa classe for criado. E aí, pra gente entender isso, eu vou criar uma nova classe aqui embaixo. Então, eu vou criar uma classe que se chama carro, certo? E dentro dessa classe carro, eu vou criar um método público, tá? Que vai ter o mesmo nome da classe, aqui o nome carro. E aí, esse método aqui, ele vai printar um carro criado. Aqui dentro da nossa classe main, dentro do método main também, a gente vai vir e vamos fazer aqui uma declaração de uma nova variável que dessa vez vai ter o tipo carro. Então percebam que eu já não tô mais usando um tipo primitivo, eu tô usando um tipo que eu literalmente acabei de criar, que é o tipo carro. A classe representa um tipo também, né? Então o tipo carro vai ser o meu carro, certo? Para eu criar um novo objeto desse tipo, o que eu tenho que fazer? Um new, né? Então new, criar algo novo, carro. Então new carro. Quando eu faço isso daqui, essa chamada aqui para o meu new carro, o método construtor da classe carro vai ser acionado toda vez que um novo carro for criado. E aí esse system.out.println aqui de carro criado vai ser acionado lá no terminal. A gente vai ver aqui o carro criado. E aí se eu criar diversos carros, né, colocar aqui o carro, meu carro 1, meu carro 2 e executar, a gente vai ver que ele printou aqui carro criado, carro criado, carro criado. E esse método construtor, para que ele serve? Ele serve para que quando a gente estiver construindo um objeto, a gente consiga passar parâmetros para essa construção desse objeto, certo? Para a gente atribuir valores aos atributos desse objeto e também para que a gente consiga moldar algumas dependências internas do próprio objeto. Vamos explorar um pouco essa parte dos atributos. Então, lembra que eu falei para vocês que uma classe ela vai ser composta de métodos e atributos. Os atributos é como se fossem as variáveis que pertencem a essa classe. Então, dentro do método carro, dentro da classe carro, eu quero que ela possua um atributo que vai ser uma string, que vai ser o modelo desse carro, certo? Modelo. E esse modelo, ele vai ser definido no momento que o carro for criado. Então, o meu this.modelo, this por quê? Porque eu estou acessando a instância atual desse carro, então o this.modelo vai receber o que eu receber por parâmetro aqui na chamada desse método. Então, aqui string modelo, certo? E aqui eu vou fazer, né, modelo recebe modelo. Por quê? Porque eu tô dizendo que o atributo modelo dessa minha classe carro vai possuir o valor que eu receber aqui no atributo. Vocês já vão ver, ó. Quando a gente volta aqui pra cima, a gente já consegue ver que o IntelliJ tá mostrando um erro pra gente, ó. Por quê? Porque o construtor da classe carro esperava um argumento, mas recebeu 0 argumentos. Então tem algo errado. A gente precisa passar um parâmetro para esse construtor, que é o modelo. Então aqui eu vou passar o modelo Fusca, vou passar o modelo Sandero e vou passar um modelo BMW. Não, golzinho não. Vamos passar BMW, certo? Aqui pro meu carro. Agora, quando a gente executar isso daqui, ele não vai mais printar nada, porque não tem mais nenhum system.out.println. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai declarar um novo método aqui nessa classe. E agora a gente já não consegue mais fugir da explicação do método, né? Eu vou ter que entrar nesse ponto. Então, os métodos... Então, a gente já entendeu que os atributos é como se fossem, né, as variáveis de uma classe. Os métodos, eles são funções que essa classe possui. Então, os métodos, eles representam, literalmente, implementações de alguma coisa que aquela classe faz, né? Alguma lógica, alguma tarefa que aquela classe realiza, né? E aí, quando a gente quer declarar um método, o que a gente vai fazer? A gente primeiro tem que colocar qual é o modificador de acesso desse método, qual é o valor que ele retorna. Então, ele pode retornar uma string, pode retornar um inteiro, né? Um int ou uma classe integer mesmo, ou pode retornar nada. Se ele retornar nada, a gente diz que ele retorna void, né? Void é o vazio. E eu posso dizer que esse meu carro acelera.
Então, o meu carro tem o método acelerar. E aí, se eu vier aqui e fizer meu carro acelerar, a gente vai ver que ele vai acionar essa execução aqui, fazendo o system.out.println, e aí printando aqui, acelerando o carro, certo? Olha só que interessante, vai ficando mais interessante. Se a gente vem aqui nesse método e tenta printar, junto com acelerando o carro, o modelo desse carro, eu posso fazer isso. Então, eu posso vir aqui e colocar mais, né, this.modelo, e ele vai dizer qual é o modelo desse carro. Aí, lembra que aqui, quando a gente atribuiu o parâmetro que a gente recebeu no construtor para o meu atributo, eu fiz this.modelo, receber modelo. Então, quis dizer que essa instância desse carro vai receber o modelo que eu acabei de receber por parâmetro. Então, vocês vão ver que, dependendo do carro que eu acelerar, ele vai printar um modelo diferente. Por quê? Porque cada modelo recebeu ali um valor no momento da sua construção, né? Cada carro recebeu um valor de modelo no momento da sua construção. E esse valor aqui, Fusca, Sandero, BMW, ficou atrelada somente a essa instância aqui de carro. Cada um desses objetos aqui é uma instância da classe carro. Já vão pegando esses termos também. Então, quando eu criei um novo carro, eu criei uma nova instância da classe carro. Eu criei um objeto do tipo carro. E aí, quando eu passei aqui por parâmetro o Fusca, né, como modelo, e ele fez o this.modelo receber modelo, ele atribuiu esse valor de modelo a essa instância. As outras instâncias vão ter os seus valores. Se a gente roda aqui, a gente vai ver, ó, acelerando o carro Sandero, BMW e Fusca, tá? Então, isso aqui é algo super importante. E aí, a gente poderia, inclusive, retornar um valor aqui desse nosso método. Então, se retornasse uma string, eu poderia aqui fazer um return oi, ou montar uma string, qualquer outra coisa. E eu poderia pegar esse retorno aqui, então receber uma string result, né? E printar esse resultado depois. Poderia vir aqui, fazer um system.out.println e printar esse resultado. E a gente vai ver o oi lá, porque esse valor foi retornado aqui do método, né, da minha classe, quando eu acionei o método, certo? O método pode ou não retornar alguma coisa, tá? E aí, vocês podem estar percebendo que esses nossos métodos que a gente declarou na nossa classe carro, né, o acelerar e o carro, eles parecem um pouco diferentes do que esse método aqui main, que tá dentro dessa nossa classe main. O que é esse método aqui? Eu acabei esperando um pouco demais para explicar ele para vocês, já era para ter explicado. Mas o que ele se trata, né? Do que se trata esse método aqui? Esse método public static void main, ele representa um método que vai ser acionado quando essa minha classe for executada. Então, olha só o seguinte, vocês perceberam que quando a gente compilou o nosso programa, veio aqui no terminal, né? Compilou o programa, então veio aqui com JavaC, usou o compilador JavaC para compilar a minha classe main.java e executei o Java main. Ele printou essas coisas aqui, ele executou as coisas que estão dentro desse método. Ele automaticamente sabia que ele tinha que executar essas coisas aqui. Só que se a gente vier e declarar outro método aqui, public static void test, e printar alguma coisa aqui dentro, por exemplo, system.out.println test, e compilar de novo, a gente vai ver que isso aqui não vai ser executado. Não vai aparecer ali no terminal o teste. Se a gente vier aqui e criar um outro método dentro de carro, de teste, que printa oi, sei lá, e executar, a gente vai ver de novo que isso aqui não vai aparecer no terminal. Por quê? Esse método aqui, main, public static void main, ele é um método especial. Ele é um método que a gente chama de método inicial, ou método de entrada da classe. Então, quando essa classe aqui é chamada para ser executada aqui no terminal, né, a gente compila ela e bota ela para ser executada, a gente roda o executável que foi gerado aqui, o primeiro método que vai ser acessado pela JVM, que vai iniciar a execução de tudo, vai ser esse método aqui, public static void main. É um método de entrada, literalmente, do meu programa. É onde começa a execução do meu programa. E aí, o que vai ser executado consequentemente vai ser tudo que estiver sendo chamado ou acionado aqui dentro desse método, certo? Então, ele, como se fosse a faísca para começar a desencadear as outras execuções. Se aqui dentro ele não desencadeia a execução desse método teste e não desencadeia a execução do método aqui teste dentro da classe carro, isso aqui não acaba executando e não aparece aqui no terminal, tá? Então, esse método aqui, public static void main, é um método especial. E ele não precisa ter esse nome main por causa que o nome da classe é main, tá? Ele tem esse nome main porque é assim que ele se comporta. Se a gente vier aqui, criar uma nova classe, eu vou vir aqui, new Java class, e vou criar minha classe carro. Vou criar a classe carro. Eu vou pegar ela, certo? Eu vou copiar ela daqui de baixo e colar ela aqui, certo? E botar um public class, depois public primeiro. Eu posso vir aqui nessa minha classe carro e criar, né, um public static void main. Posso vir aqui, deixa eu copiar exatamente a anotação. Public static void main, certo? E aí colocar aqui um system.out.println de teste. Se eu vier aqui no terminal e compilar, agora ao invés de compilar o meu JavaC, pedir para ele compilar o main Java,
Java, ao invés disso pedir para ele compilar o carro.java e executar aqui o meu carro, a gente vai ver que ele vai printar esse teste. Por quê? De novo, esse método main é o método de entrada e ele se chama main porque é o principal, não porque o nome da classe aqui era main, aqui foi só uma coincidência, tá? Então a gente pode colocar esse método public stat void main em qualquer classe. Normalmente a gente coloca só em uma classe, que é a classe principal do nosso programa, que inicia tudo. Ela dá o começo na faísca para iniciar todo o resto do nosso programa e acionar as outras classes. Então isso aqui é muito importante. A gente já pode vir aqui, então, e dar um ok em classes, construtores e métodos e objetos também, né? A gente já entendeu aqui como é que a gente instancia novos objetos, que é usando aqui o new, né? Dessa forma a gente vai ter uma nova instância dessa classe, que é um objeto, e eu posso manipular ele aqui depois que eu tiver essa instância. E aí a gente vai passar agora para os modificadores de acesso, certo? Que é literalmente essas palavrinhas que a gente estava colocando no nome das nossas classes e dos nossos métodos, ainda sem entender por que a gente estava fazendo isso. Então, galera, o que são os modificadores de acesso? Bom, os modificadores de acesso são quem vão controlar a visibilidade das nossas classes e dos nossos métodos no Java. Então, a gente utiliza os modificadores de acesso quando a gente quer controlar se um método de uma classe, por exemplo, vai ser visível por outras classes que não pertencem ao mesmo pacote, ou pelas classes que pertencem ao mesmo pacote, ou vai ser visível a todo mundo. Então, para que a gente consiga entender o papel dos modificadores de acesso, a gente também precisa necessariamente entender o que são os pacotes no Java. Então, os pacotes, eles são usados para organizar as nossas classes e as interfaces em namespaces, certo? E namespaces distintos para evitar conflito nos nomes desses pacotes. Basicamente, eles vão fazer um agrupamento lógico dessas classes, dizendo que elas pertencem ao mesmo grupinho, certo? E aí os modificadores de acesso impactam em como essa classe e os métodos dentro dela são vistos pelas outras classes que pertencem ao mesmo grupo que ela, ou ao mesmo pacote. E para a gente fazer a declaração de um pacote numa classe Java, então para a gente dizer que uma classe pertence a um pacote, a gente faz o seguinte: no topo do nosso arquivo Java, então vou até tirar esse import aqui que a gente tinha feito pro ArrayList, no topo do arquivo Java, a gente vai colocar a palavra-chave package. Então, dessa forma, a gente vai estar definindo a qual package essa classe aqui, a classe main, pertence. Por exemplo, essa nossa classe main aqui, ela pode pertencer ao pacote Java Curso, certo? E aqui eu não posso usar hífen para declarar esse pacote. Então, eu poderia dizer que o nome do package é Java Curso. Ele está me dando um erro. Por quê? Porque não existe um file path para isso. Por quê? Porque a minha pasta que está agrupando essa classe, né, a pasta que está por fora da classe main, é essa pasta aqui Java Curso com hífen. Então é mais uma coisa que a gente tem que entender aqui dos pacotes no Java. Os pacotes, eles respeitam a estrutura de diretórios, né, a estrutura das pastas na qual as classes estão dentro. Então, a hierarquia dos pacotes deve respeitar a hierarquia dos diretórios, a hierarquia das pastas. Então, se a gente quer dizer que uma classe está dentro de um pacote, por exemplo, do pacote útil.enums. sei lá, redes, né? Essa classe vai precisar estar dentro de uma pasta que se chama útil, dentro de outra pasta que se chama enums e aí, por fim, dentro de uma pasta que se chama redes, certo? Ele precisa respeitar essa hierarquia aqui de diretórios. Então, pra gente dizer que a nossa classe main pertence ao package Java Curso, eu preciso mover ela para dentro de um diretório, para dentro de uma pasta que tem esse nome Java Curso. Quando eu clico aqui em Move to Java Curso, a gente já vai ver aqui que ele criou uma nova pasta, que é um package, ele até fica com esse iconezinho diferente aqui e colocou minha classe main dentro. E aí a gente já começa a ver um problema, né? A gente já começa a ver que ele dá um erro aqui no momento de tentar procurar pela classe carro. Ele passa a não conseguir mais enxergar essa classe carro. Por quê? Porque a classe carro não tá dentro do mesmo pacote que a classe main Java. Ela tá fora desse pacote aqui, em outro lugar que a classe, né, não consegue enxergar ela. Então, para que essa classe conseguisse, né, para minha classe main conseguisse continuar usando a classe carro, eu tenho que mover ela para dentro do pacote aqui, né, Java Curso, que a gente acabou de criar. Dessa maneira, ele para de dar erro, né, ele para de apontar aquele problema ali.
Então, já entendemos o que são os pacotes. Agora, voltando para os modificadores de acesso, né? Lembra que eles vão controlar a visibilidade dos nossos métodos. Então, como é que eles funcionam, tá? Vamos ver aqui num exemplo prático, tá? Começando pelo modificador de acesso public, que foi o que a gente já utilizou. Esse modificador de acesso, basicamente, ele diz que esse método aqui e essa classe também, né? Eles vão ser acessíveis de qualquer lugar. Então, independente de qual pacote eu estiver aqui dentro do meu projeto, então poderia vir aqui criar um novo package, ó, new package. Dentro desse package, chamar ele, por exemplo, de rodas, né? E aqui criar uma nova classe que seria a minha 4 rodas, sei lá. Mesmo assim, eu conseguiria, né? Eu continuaria conseguindo enxergar a classe carro. Então, se a gente vem aqui, ó, por exemplo, eu quero ter um carro. Meu carro, passo aqui um new carro, a gente já vê que não tem problema, né? Ele continua conseguindo enxergar a classe carro, porque ela tá declarada como modificador público, então ela é acessível de qualquer lugar, tá? Mas isso aqui a gente já sabia, porque lembra que eu mencionei no começo do vídeo, quando a gente cria um novo arquivo Java, a gente precisa declarar dentro desse arquivo uma classe que acompanha o mesmo nome do arquivo. E se a gente for decorar essa classe com algum modificador de acesso, tem que ser com modificador de acesso público, então ela precisa ser pública. Eu não consigo vir aqui, por exemplo, trocar o modificador de acesso dela para private. Eu posso tentar ali no carro também, ó, trocar para private, que é outro modificador de acesso que a gente já vai entender, e não vai funcionar, né? Ele não vai deixar, porque se eu for definir um modificador de acesso para ela, tem que ser um modificador de acesso público. Mas aí agora vocês devem estar pensando, tá, Fê, e se eu não definir modificador de acesso nenhum? Se eu não colocar nada aqui, né? Se eu colocar só class carro, definir apenas como uma classe, o que vai acontecer? Bom, aí o Java, ele vai adotar o modificador de acesso padrão, que a gente chama, né? Que é o default. Como é que o modificador de acesso default funciona? Quando nenhum modificador de acesso é definido para uma classe, que foi o que a gente fez aqui com a classe carro, ela vai ser considerada como tendo acesso default, que é como se fosse o package private. O que acontece? Todo mundo que tiver dentro do mesmo pacote dessa classe vai conseguir continuar vendo ela, né? Então, quem tiver no mesmo pacote, no pacote Java Curso, continua conseguindo enxergar ela, que é o caso aqui da classe main. Ela continua conseguindo instanciar um carro, né? Ela continua enxergando a classe carro. Mas a nossa classe aqui, 4 rodas, ela já passa a ter um problema. Ela já não enxerga mais a classe carro. Por quê? Porque a classe carro, ó, não é uma classe pública e ela não consegue ser acessada fora do seu pacote. Então, esse pacote default, né, quando a gente não declara nenhum, ele acaba fazendo com que essa classe não seja vista por outras classes que não estejam no mesmo pacote, mesmo que sejam subpacotes do pacote principal, como é o caso aqui, né, da 4 rodas, né, que tá dentro do package rodas, que faz parte do package Java Curso, que é o mesmo package que a classe carro pertence. Mas por ser uma subpasta, né, por ser um subpacote, mesmo assim ele não enxerga a classe carro. Então, se eu for colocar um modificador de acesso para essa classe, eu tenho que colocar aqui um modificador de acesso público. Ou ela usa esse default, ou o público. E aí, com o público, a classe aqui 4 rodas já consegue continuar enxergando, né, a classe carro. Mas lembra que eu falei que os modificadores de acesso não afetam somente a classe. A gente pode colocar modificadores de acesso também em métodos. Então isso também vai controlar a visibilidade dos métodos dessa classe. Então pega só isso aqui. Esse nosso método acelerar, ele tá como um método público. Então qualquer lugar onde eu criar uma nova instância de carro, eu consigo chamar um método acelerar, porque é um método público. Ele é visível, acessível de qualquer lugar. Se eu transformo esse método aqui, ao invés de público para private, olha o que vai acontecer. Os outros locais fora desse meu arquivo carro.java que estão tentando chamar o método acelerar, não conseguem mais fazer isso. Mesmo que eu tenha uma instância de carro, né? Eu criei aqui um objeto do tipo carro. Ele é desse tipo aqui dessa classe. Eu não consigo chamar esse método acelerar fora da classe carro, porque ele é um método privado, ele só consegue ser acessado aqui dentro, beleza? Ele só consegue ser acessado aqui dentro desse arquivo. Então ele já passa a me dar um erro aqui. Eu vou lá e troco para pegar aqui o meu carro e troco para public de novo, ele para de mostrar o erro. E a gente pode, né, inclusive, testar com classes dentro do mesmo arquivo. Então, resumindo, os métodos que tiverem decorados aqui com um modificador de acesso private só vão conseguir ser, né, utilizados, só vão estar visíveis dentro da própria classe na qual eles foram declarados. Se ele for tentar ser chamado, né, se a gente tentar chamar esse método fora da classe onde ele foi declarado, a gente não vai conseguir, a gente vai ter um erro, porque esse método não está visível. Por exemplo, né, voltando aqui, eu voltei para private para mostrar para vocês. Se eu vier aqui dentro da própria classe carro e dentro dela eu fizer this.acelerar, eu consigo, ó. Eu não tenho um erro a chamar ao acelerar aqui. Por quê? Porque eu tô dentro da classe
carro. E como ele é privado, só eu tenho essa visão. Mas quem está de fora, não. Então lá a classe main não consegue. Se eu volto para público aqui, a classe main para de dar erro. Lá, né, ela volta aqui a funcionar e eu continuo conseguindo acessar aqui dentro de mim mesma, né, dentro da classe carro. Inclusive, a gente pode testar com classes dentro do mesmo pacote, dentro do mesmo arquivo, na verdade, né? Então a gente pode vir aqui e criar uma nova classe aqui embaixo de carro, que eu vou chamar de rodas, por exemplo, né? Uma classe rodas e aqui eu vou criar o construtor de rodas. Ele não pode ser público, né? O único que deve ser público aqui é a classe carro, que é a que tem o mesmo nome do arquivo, né? Eu não posso ter duas classes públicas dentro do mesmo arquivo Java, ele me dá o erro aqui. Beleza, então eu criei minha classe rodas. Essa classe rodas eu instanciei um novo objeto do tipo carro. Se eu tentar fazer aqui carro.acelerar, eu consigo, porque ele tá público. Mas se eu pegar e trocar ele para private, eu já não vou mais conseguir. Eu já não consigo mais fazer isso. Mesmo eu estando dentro do mesmo arquivo, eu não consigo. Porque, de novo, ele é visível somente para dentro da mesma classe. Certo? No private é somente dentro da mesma classe. Mas, Fê, não tem nenhuma forma da gente fazer com que ele seja visível dentro do mesmo arquivo, né? Ou dentro das subclasses, mas não seja visível para fora desse pacote? Tem. Então tem como a gente fazer isso, que é com um outro modificador de acesso, que é o protected. Se a gente troca aqui para o modificador de acesso protected, peraí que eu escrevi errado, protected. Se a gente troca aqui para o modificador de acesso protected, a gente vai ver que as rodas aqui, né, estão conseguindo chamar o carro.acelerar. Aqui dentro da classe roda eu estou conseguindo fazer essa chamada. E dentro da classe main Java eu continuo conseguindo fazer. Por quê? Porque elas pertencem ao mesmo pacote. Então, quando elas estão no mesmo pacote e estão decoradas com o método protected, eu consigo enxergar dentro do mesmo pacote. Se em outro pacote eu tentar acessar, aí eu já não vou mais conseguir. Então, por exemplo, aqui no meu 4 rodas, lembra, o 4 rodas tá em outro pacote, ele tá no pacote rodas, né? É uma outra pasta aqui, ó. Tem a pasta principal, que é a Java Curso, que está contendo aqui a classe carro e a classe main. Dentro desse Java Curso, eu tenho outro pacote que a gente criou, que é o pacote rodas, onde eu tenho a classe 4 rodas. Nessa classe 4 rodas, eu consigo instanciar um carro, que o carro é uma classe pública, certo? E eu consigo ver ele daqui, eu tenho a visibilidade dele. Mas eu não consigo fazer carro.acelerar aqui dentro, ó. Não consigo nem achar esse método, certo? Ele nem existe aqui pra mim, porque eu não tenho visibilidade dele. Por quê? Porque esse método acelerar, ele é um método protected. Ele é somente visível dentro da própria classe, dentro das subclasses que estão nesse mesmo arquivo e dentro das outras classes que estão no mesmo pacote, que é o pacote Java Curso. Fora do pacote, eu já não consigo mais enxergar. Então são basicamente aí esses quatro, né, modificadores de acesso que a gente tem no Java, que é o modificador de acesso public, que eu vou conseguir acessar, vai ser visível de qualquer lugar. Eu vou ter o meu default, então aqui eu vou ter o meu default, vou ter o meu private e vou ter também o meu protected. Lembrando que o default é quando eu não coloco nenhum modificador de acesso, né? Então quando eu não defino, ele segue esse daqui, certo? O public é o visível, né? Acessível de todo lugar. O private é acessível somente dentro da classe que foi definido, certo? E o protected é acessível por todo mundo que está no mesmo pacote. Para todo mundo que está no mesmo pacote. Então, feito, matamos aqui a parte de modificadores de acesso e agora a gente vai partir para umas coisas um pouquinho mais avançadas na programação orientada a objetos, que é o conceito de interfaces e classes abstratas. E a gente já mexeu bastante aqui com classes, né? Já viu como manipular elas, como criar os métodos, instanciar objetos, mas a gente vai ver que existem diferentes tipos de classe, né? E outras coisinhas a mais aqui que se comportam de uma forma diferente. Então vamos lá. Quando a gente fala de interfaces, a gente está falando de um modelo aqui no Java, certo? Vou chamar assim de um modelo que vai definir um contrato que as classes devem seguir. Como assim? A gente vai criar uma nova classe aqui, vocês vão entender. Então a gente vai vir aqui dentro do nosso package Java Curso e vamos fazer um new Java Class. Só que em vez de criar uma classe, a gente vai colocar aqui para baixo e vai selecionar interface. Eu vou chamar essa interface de carro, certo? Então vai ser uma interface com o nome carro. Ele vai me dar um erro porque já existe um carro.java dentro do meu pacote. Eu já tenho essa classe aqui. Mesmo que eu esteja criando uma interface, né, que seria um modelo diferente, eu já tenho um arquivo aqui, carro.java, então ele vai dar um erro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vamos deletar o nosso carro.java. Agora, a gente vai ter que ir aqui no main, ele vai dar alguns erros, mas não tem problema, depois a gente corrige. Vamos de novo, new Java Class, criar uma interface chamada carro.
certo? Se vocês verem, agora a gente não tá mais colocando aqui um public class, a gente tá colocando um public interface. Por quê? Porque a interface ela tem um comportamento diferente de uma classe. Tá? Então, lembra que eu falei, a interface ela vai definir um contrato que a classe deve seguir. O que isso significa? Isso significa que aqui dentro de uma interface, a gente vai literalmente somente definir como a gente quer que uma classe se comporte. Quais atributos ela vai ter ou quais métodos ela vai ter. Na verdade, quais métodos normalmente é o que a gente foca aqui na interface. Só que a gente não vai implementar nada aqui dentro. A gente só vai estar definindo a carcaça, né? A casquinha de fora, de como uma classe deveria se parecer. E essa interface depois, ela vai ser implementada por uma classe. Então, uma classe pode implementar uma interface e ela vai ter que seguir esse contrato aqui que está estabelecido numa interface. Eu sei que ficou meio confuso, são muitas palavras, muitos conceitos, mas agora na prática tudo vai fazer sentido e vocês vão entender por que isso aqui existe. Então, imagina o seguinte, certo? Eu tenho aqui a minha interface carro. Essa interface carro, eu quero que ela tenha 3 métodos, né? Eu quero que um carro se comporte de 3 maneiras diferentes. Eu vou ter um método que é o método acelerar. Então eu vou só definir aqui que existe esse método, né? Método acelerar, que é do tipo void, não retorna nada. Vai ter um outro método, que vai ser o meu método aqui frear, também do tipo void, não vai retornar nada. E vai ter um método que vai ser meu método parar, né? Que também é o tipo void. Todo carro se comporta dessa maneira, concordam comigo? Ele acelera, ele freia e ele para, né? São comportamentos comuns para um carro. Então, por isso que eu tô colocando isso numa interface. Então, eu vou ter aqui o parar. Mas se vocês derem uma olhadinha aqui, né, a fundo, a gente consegue ver que em nenhum momento eu implementei esses métodos. Eu não disse o que esse método aqui faz. Eu só assinei eles. Isso que a gente chama de assinatura, né? A gente fez somente a assinatura aqui do método. A gente não implementou o método de fato. Não colocou nenhum código, nenhuma lógica ali que vai fazer com que isso aconteça. Poderia ser até um system.out, mas a gente não colocou. Não tá implementado, tá? Porque a interface não tem implementação, ela vai ter só aqui o contratinho, a carcaça, certo? Agora a gente vai vir lá em outro arquivo, a gente vai deletar aqui esse pacote rodas também para não nos atrapalhar. Deixa eu ver aqui, botar para delete, certo? E a gente vai criar um novo arquivo, uma class, que vai ser o meu Sandero, vai ser uma classe, certo? Vai ser a classe aqui Sandero. Sandero é um tipo de carro, concordam comigo? O Sandero é um carro. Então o que esse meu Sandero vai fazer? Ele vai implementar, então ele implements, certo? A interface carro. Quando a gente fizer isso, o próprio IntelliJ já vai nos indicar um erro. Ele vai dizer, ó, o Sandero, ele deve ser ou declarado como uma classe abstrata, que a gente já vai entender o que é, ou ele deve implementar o método acelerar na classe carro. Por quê? Porque essa classe aqui, Sandero, ela implementa a interface carro. Então, ela tem que respeitar o contrato de um carro, que é ter os métodos acelerar, frear e parar. Então, eu tenho que vir aqui e vou pedir para o IntelliJ, certo? Para ele implementar os métodos acelerar, frear e parar. Vou dar um OK. Quando a gente der esse OK, ele vai criar aqui os 3 métodos para nós e aí sim ele vai abrir aqui as chaves para a gente fazer a implementação de algo dentro desses métodos. Se vocês verem, ele colocou esse @override aqui. Por que override? Porque ele está sobrescrevendo o que veio lá da minha interface, certo? Porque na interface eu não implementei nada, eu só coloquei a assinatura. E aqui eu vou sobrescrever o que vem de lá e vou realmente colocar uma implementação. Então aqui eu posso colocar system.out.ln, né? Acelerando a 50 por hora, por exemplo. E fiz a implementação aqui. Então vocês conseguem enxergar que as interfaces, elas são um contrato que vão definir um comportamento comum para um tipo de objeto. E aí quando de fato a gente for criar uma classe que respeita esse tipo, ela vai ter que implementar, né, tudo que está definido lá no contratinho, porque ela tem que se comportar de uma forma. A mesma coisa a gente pode dizer, por exemplo, para um ser vivo. A gente poderia criar uma interface que é a ser vivo. Todo ser vivo, ele tem que ter um método de respirar, um método de dormir, sei lá, e um método de acordar. Se eu fosse criar aqui um humano, né, uma classe humano, e implementasse a interface ser vivo, ela ia ter que ter implementado o método respirar, o método dormir e o método acordar. Ali da maneira que funciona melhor para aquele objeto específico, para aquela classe específica. No caso do humano, respirar é com o pulmão. Então, certo? Seria dessa maneira, fazendo o pulmão contrair, descontrair, contrair, descontrair. Acordar é a gente abrir os olhos. Dormir é deitar na cama, enfim, entendeu? Agora para um cachorro é diferente. Então por isso que a gente define ali uma interface que vai ter um contratinho em comum, e então as classes fazem a implementação seguindo aquele contratinho. As classes que, obviamente, querem respeitar aquele contrato, certo? E aí fica mais interessante, tá? Fica mais interessante. Então beleza, declaramos o nosso Sandero. Agora a gente vai lá na nossa classe main. Aqui
na minha classe main, né, eu coloquei que eu vou ter um objeto do tipo carro. Então deixa eu até comentar isso aqui, vou deixar só esse carro. Esse objeto do tipo carro, eu quero, né, que ele seja do tipo carro, porque eu quero que ele tenha os métodos acelerar, frear e parar. Só que, quando eu tentei fazer aqui um new carro, ele deu um erro. Por quê? Porque esse meu carro aqui é uma interface. E uma interface não pode ser instanciada. Por quê? Porque ela é algo oco, né? É vazio a interface. Ela só define o contrato, ela não tem implementação de fato. Então é como se fosse algo oco por dentro. Eu não posso implementar, eu não posso instanciar uma interface. Eu tenho que instanciar uma classe. Então aqui eu posso vir e instanciar um sandeiro, certo? E o sandeiro aqui não recebe nada no construtor. Só que mesmo assim eu consigo dizer que o tipo desse sandeiro é um carro, porque ele respeita a interface carro. Então eu posso dizer que o sandeiro é do tipo carro. Se eu vier aqui, eu posso criar outro carro. Ao invés do sandeiro, eu posso vir aqui e criar o mob, o Fiat Mob. Esse meu Fiat Mob também vai implementar aqui a minha interface carro. E ele vai ter que implementar os métodos que são definidos lá. E aí no acelerar, o que ele vai fazer? Ao invés de acelerar lá a 50 por hora, que nem o sandeiro faz, ele vai acelerar a 30 km, né, por hora. Porque é um pouco mais lento. Enfim, vocês estão entendendo, né? Que eles têm comportamentos diferentes, só que respeitam ali o mesmo contratinho. E eu posso vir aqui, criar outro objeto do mesmo tipo, do tipo carro. Então aqui meu carro 2. Só que agora, em vez de ser um sandeiro, criar aqui e vou ter um mob. E se eu fizer meu carro 2, ponto acelerar, e meu carro 1, aqui no caso, ponto acelerar, os dois vão possuir esse método aqui acelerar. Por quê? Porque os dois respeitam a interface carro, então os dois têm esse método acelerar aqui. Mesmo que eles são classes distintas, eu consigo colocar eles no mesmo grupinho, né? Que é o grupinho aqui de carros, porque os dois implementam essa interface. E se a gente executar aqui o nosso projeto, a gente vai ver que ele vai printar acelerando o carro a 30 km por hora e a 50 km por hora. Então, beleza, entendemos o que são as interfaces. E agora as classes abstratas, né? O que são as classes abstratas? Bom, as classes abstratas, elas também são classes que não podem ser instanciadas, né? A interface não é uma classe, mas ela não pode ser instanciada, né? A classe abstrata também não, ela também não vai poder ser instanciada. Então, a gente vai vir aqui e vamos criar uma nova classe que vai ser a minha, sei lá, o ser vivo, que nem eu tinha falado pra vocês, ser vivo aqui, certo? Essa classe, se ela for abstrata, ela não pode ser instanciada. Então, se eu vier aqui e colocar abstract na frente dela, eu indico que ela é uma classe abstrata e o Java já não vai mais deixar eu instanciar um objeto desse tipo. Só que a diferença da classe abstrata para a interface é que na classe abstrata eu posso colocar métodos, né? Posso colocar aqui os meus métodos abstratos, por exemplo, public abstract void respirar, que não contém nenhuma implementação, da mesma forma que a gente fez aqui na interface, a gente só definiu ali o contratinho, mas eu também posso definir métodos que têm implementação aqui na classe abstrata. Então, por exemplo, eu posso colocar um public void dormir, e aí o dormir vai ter implementação aqui, por exemplo, vai printar system.out.println dormindo, certo? E aí, se eu quiser chamar um objeto aqui desse tipo, ser vivo, ó, eu não consigo instanciar. Então aqui, meu ser, né? Meu ser é igual a new ser vivo. Não vai funcionar, ele não vai deixar eu fazer, ó. Eu vou ter que fazer um override desse método respirar. E ele não deixou eu fazer daquela forma, né? Que nem a gente tá acostumado a fazer. Eu tive que reestruturar tudo aqui, inclusive ele fica com erro. A gente não consegue instanciar uma classe abstrata. Então eu não posso fazer só um new ser vivo. Se eu quero ter um objeto do tipo ser vivo, eu vou ter que, né, de alguma maneira fazer com que uma classe implemente essa classe abstrata. E aí, pra gente chegar nesse tópico de como uma classe vai implementar uma classe abstrata, a gente vai ter que passar para o próximo assunto, que é o assunto de herança e polimorfismo. Então vamos lá, o que é a herança e o polimorfismo? Começando pela herança, ela é um conceito dentro da programação orientada a objetos que basicamente define, né, que uma classe consegue herdar, então herdar literalmente do significado da palavra de herança, atributos e métodos de uma outra classe. Então a gente está dizendo que uma subclasse, né, uma classe filha, vai herdar comportamentos de uma classe mãe. E como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai voltar lá no nosso código e a gente já viu aqui como é que a gente consegue fazer com que uma classe implemente uma interface. Agora a gente vai ver como é que a gente faz com que uma classe herde atributos e métodos de outra classe. A gente vai declarar uma nova classe que vai ser minha classe humano. Essa minha classe humano,
certo? Ela vai estender a minha classe ser vivo. Então, a minha classe humano, ela herda tudo que um ser vivo tem. Por quê? Porque um humano é um ser vivo. E aí, dessa maneira, eu já vou herdar o comportamento aqui de dormir, que já está implementado lá na classe ser vivo. Então, se eu clicar aqui em Implement Methods, ele vai me pedir para eu implementar obrigatoriamente o método respirar, senão eu não estou herdando da maneira correta. Eu vou ter que vir aqui e definir uma implementação para respirar. Mas para dormir, eu não vou precisar definir essa implementação. Por quê? Porque já está implementado lá na classe mãe, na superclasse que a gente chama. Então eu já estou herdando esse método dormir aqui na classe ser humano. Eu só preciso reescrever o método respirar, porque o método respirar aqui é um método abstrato e não tem implementação nenhuma. Só que uma classe normal, ela precisa ter implementação dos seus métodos. Então aqui meu humano precisa implementar o método respirar, certo? Então aqui eu posso colocar um inalando e exalando CO2 e oxigênio, que é a forma com que o humano respira, por exemplo. Aí agora, lá na nossa classe main, eu posso dizer aqui que eu tenho uma classe do tipo ser vivo e eu faço um new humano, certo? E aí, esse meu humano, ele é do tipo ser vivo, da mesma forma que a gente fez aqui com a interface. Só que, o que aconteceu? Esse meu humano, além dele manter o tipo da classe mãe, que é a classe ser vivo, ele também herdou as coisas que tinham dentro dela. Então, eu posso vir aqui na minha classe ser vivo, por exemplo, e colocar que ela possui um construtor, por exemplo, construtor aqui da classe ser vivo, e vai definir para ela a idade. Todo ser vivo tem uma idade, certo? Então aqui eu tenho int, idade. Isso aqui vai ser, por exemplo, pode ser protected ou pode ser public. Vou deixar como protected. E aí eu recebo, no momento que essa classe é instanciada, eu recebo aqui um int, que é a idade, eu faço this.idade, certo? This.idade recebe idade. Pronto. Dessa forma, aqui a minha classe humano, ela é obrigada a passar para o construtor da classe ser vivo uma idade, porque ela pertence, ela é desse tipo ser vivo. Então aqui o que eu vou fazer para chamar o construtor da classe mãe é fazer o seguinte, dentro do construtor da classe humano, então dentro do construtor da classe humano, eu vou fazer um super, que esse super aqui é uma palavra especial do Java que aciona o construtor da superclasse, ou a classe mãe. E eu vou passar um parâmetro, por exemplo, idade 42. Só que agora, dentro dos métodos aqui da minha classe humano, eu consigo fazer this.idade. Eu consigo acessar esse atributo, certo? Consigo acessar ele. Então, posso botar aqui um system.out, system.out.ln de this.idade, porque eu herdei esse atributo também. Mesmo que eu tenha passado ele para o construtor da superclasse, a superclasse que definiu esse atributo, que nem a gente já tinha visto antes como os atributos funcionavam, aqui na classe humana eu consigo continuar tendo acesso a esse atributo, porque eu herdei ele. Através aqui do extends, eu estendi um ser vivo, então eu herdei tudo que vem do ser vivo. Eu herdei todos os métodos e todos os atributos, certo? Só que para eu conseguir fazer com que os atributos sejam iniciados corretamente, caso eles sejam iniciados no construtor, eu preciso chamar aqui o construtor da superclasse e passar os parâmetros para ela, para que ela consiga atribuir lá corretamente os valores aos atributos. E aí, se a gente vir aqui e rodar o nosso projeto de novo, a gente vai ver que ele vai logar aqui a idade. Opa, na verdade eu nem chamei o meu ser, ponto, aqui, respirar. E se a gente executar, a gente vai ver aqui que ele tem a idade 42, certo? Então é essa forma que funcionam as heranças aqui no Java. Uma classe, consegue herdar tudo de outra. E não necessariamente ela precisa herdar de uma classe abstrata. A gente pode fazer herança com classe normal também. Então eu posso transformar aqui esse ser vivo numa classe normal, não é uma classe abstrata. E eu vou ter que tirar esse método aqui, respirar, certo? Como sendo um método abstrato, porque agora, por ser uma classe normal, é obrigado que os métodos tenham implementações, Eu não posso deixar aqui métodos só com a assinatura, porque não é mais uma classe abstrata. Então, eu vou comentar isso daqui. Mas eu continuo aqui no humano conseguindo estender a classe ser vivo. Então, a gente consegue fazer herança com qualquer tipo de classe, certo? Não necessariamente só com classes abstratas. Eu quis só linkar os conhecimentos aqui para vocês. Só que agora, como isso aqui é uma classe normal, essa classe ser vivo, e ela não tem mais esse método abstrato aqui, respirar, que seria só a assinatura dele, eu não preciso mais colocar esse override aqui em cima do meu método respirar. Esse método respirar é um método normal, certo? É um método normal que existe dentro da classe humana. Só que aí, olha só o que mudou aqui. Lá no meu main, quando eu chamo meu ser.respirar, ele tá dando erro. Por quê? Porque aqui eu tenho um objeto do tipo ser vivo.
O que tem dentro de ser vivo? Ser vivo tem idade e ser vivo tem dormir. Beleza, o humano pode ser usado no lugar de um ser vivo, né? Então eu posso dizer aqui que todo humano é um ser vivo, mas eu não posso dizer que todo ser vivo é um humano. E esse método respirar, ele existe somente dentro de humano, não dentro da generalização aqui de ser vivos. Então eu não consigo fazer meu ser.respirar. Para que eu conseguisse chamar aqui o método respirar, eu teria que transformar essa variável aqui no tipo humano, certo? Aí sim eu conseguiria acessar aqui o método respirar dela. Por quê? De novo, todo humano é um ser vivo, então eu posso dizer que eu posso instanciar um objeto do tipo humano e dizer que é um ser vivo. Beleza, não vai dar erro. Só que quando eu tentar acessar coisas que são específicas de um humano, né, como por exemplo o método respirar, que a gente declarou aqui, que já não tá mais fazendo um override da superclasse, porque ele só existe aqui, ele passa a dar erro, porque isso aqui só existe para um humano, e nem todo ser vivo é um humano, né, então ele não vai ter isso daqui. Se eu transferisse esse método respirar para lá dentro de ser vivo, ele passa a funcionar de novo aqui, porque isso aqui existe dentro de ser vivo. Mas tudo que for específico do humano, por exemplo, o nome, né? Eu posso ter aqui o meu string nome, certo? E receber aqui, fazer o this.nome, receber um nome aqui, sei lá, Fernanda, certo? Fazer receber Fernanda. Eu teria que chamar a chamada, colocar a chamada pro super aqui em cima e ele para de dar erro. Porque o super tem que ser a primeira coisa que eu vou chamar, porque vai inicializar os atributos da superclasse e depois eu inicializo os atributos da subclasse, né? Da classe filha. Beleza, coloquei o nome aqui em Fernanda. Eu poderia, né, tentar acessar. Isso aqui eu vou colocar como público pra gente ter acesso de qualquer lugar. Poderia vir aqui e tentar acessar um nome do meu ser. Então, meu ser.nome. Só que eu não consigo, ó. Eu não encontro. Por quê? Porque o meu ser, um ser vivo aqui, não tem nome. Lá na definição dele não tem nome, isso só existe dentro do humano, tá? Então isso aqui é algo que a gente tem que ter muito em mente quando a gente tá falando de herança, que é, a gente pode usar a herança tanto com classe abstrata quanto com classe normal, e aí a gente consegue generalizar os tipos, então a gente consegue dizer que todas as classes que estendem uma mesma superclasse são do mesmo tipo, mas eu não consigo fazer a generalização contrária, eu não consigo dizer que todo ser vivo é um humano. Porque não é. Só, né, todo humano é um ser vivo, mas nem todo ser vivo é um humano, porque poderia ter um cachorro, poderia ter um gato, poderia ter uma bactéria, são ser vivos que vão estender a classe ser vivo, mas não vão ter aqui o atributo de nome, que só tá dentro aqui da classe humana, certo? Então a gente já pode colocar aqui um ok também para herança, passamos por esse termo, e aí vamos para a última etapa aqui da programação orientada a objetos, que é a parte de polimorfismo. E o polimorfismo, ele vai muito de encontro aqui com o que a gente viu com herança, tá? Isso aqui vai ser bem rapidinho. Basicamente, o polimorfismo é o conceito que permite, né, que uma única interface, como um método ou uma classe, seja usada para representar diferentes tipos de ações ou objetos. Como assim? Quando a gente vai pro significado da palavra polimorfismo, né, a gente chega ali no termo polimorfo, que seria diferentes formas, né? Polimorfo, que vem do latim ou do grego, não sei direito, não sou estudiosa de línguas, mas vem aí dessas línguas antigas que significa polimorfo, né? Que seria um ser com diferentes formas. E o que isso significa aqui na programação, certo? Especificamente aqui no Java. O que significa o polimorfismo? Bom, vamos voltar lá para o nosso exemplo de carro, né? Que a gente criou aqui a nossa interface carro. Todos os objetos que são do tipo carro, eles possuem esses métodos aqui, os métodos acelerar, o método frear e o método parar. Só que a nossa interface, ela só está definindo de novo a assinatura, o contrato. Cada um dos carros aqui, o Mobi, o Sandero, uma BMW, um Camaro, né? Eles vão ter a sua forma única de acelerar, de frear e de parar, certo? Cada um vai ter a sua implementação. Então, objetos do mesmo tipo e sendo chamados os mesmos métodos podem ter comportamentos diferentes por causa do polimorfismo. Então é isso que permite que o Sandero acelere a 50 por hora, enquanto o Mobi está acelerando a 30 por hora, né? Que é a implementação aqui que a gente fez. Então a gente já tinha lidado com o polimorfismo sem nem perceber. São objetos do mesmo tipo, né? Que possuem aqui o mesmo contratinho, a mesma interface, só que se comportam de maneira diferente, certo? Então, inclusive, isso aqui poderia ser a própria manipulação dos atributos do objeto. Então, esse Sandero, por exemplo, ele poderia ter aqui um int, que é o limite de velocidade. E o Sandero, ele tem um limite de velocidade de 150 km por hora. Por exemplo, isso aqui vai ser um final. Final é porque esse valor nunca vai ser redefinido, né? Essa variável é final. A partir do momento que eu definir o valor dela, eu não vou mais atualizar. Então, é um atributo final. E eu posso ter aqui meu método acelerar.
certo? E eu vou ter aqui um outro atributo nessa classe, que é um atributo público, que também é um inteiro, que é a velocidade atual. Então, velocidade atual, que vai começar com 0 km por hora. A cada vez que eu chamar o método acelerar, eu posso vir aqui e atualizar o atributo velocidade atual desse meu carro, certo? Para mais igual a 10. Então, adicionar mais 10 km por hora, mais 10 km por hora. E aqui a gente printa depois, né, que tá acelerando. Então, a gente pode botar aqui embaixo, ó, acelerando. E aí, velocidade atual, como sendo aqui o this.velocidade atual. E aí o meu Sandero vai ter o limite aqui de 150, certo? E ele não vai conseguir acelerar mais do que isso. Então, se a gente vier aqui no nosso main e colocar o nosso Sandero, né? Então, é o meu carro 1 aqui, para acelerar 20 vezes, então vou vir aqui e vou acelerar todas essas vezes. Peraí que eu coloquei errado. Vou acelerar todas essas vezes aqui, tentando passar o limite de velocidade. Vai chegar a determinado momento que ele vai bater naquele limite de velocidade ali. A gente só vai ter que implementar a lógica para que isso funcione. Então, fiz assim, e aqui no nosso Sandero, ó, a gente vai colocar if this.velocidade atual for menor do que this.limite de velocidade. Se for, daí sim eu vou conseguir acelerar. Se não, eu não vou. Quando a gente for executar esse nosso código, aqui, ó, ele vai mostrar velocidade atual 60, 70, 80. Chegou no momento que ele bateu no 150 e ele parou e ficou sempre no 150. Se a gente tentasse fazer a mesma coisa, acelerar o nosso mob 300 vezes, o nosso mob não tem esse limite de velocidade, não funciona dessa forma. Então o mob ele ia só acelerar. E ele, vou botar aqui vários prints, nem tô colocando na linha correta, mas só pra vocês verem, é que eu vou botar 300 e o mob, chamando o mesmo método, né, que tem a mesma cara por fora, vai se comportar de uma forma diferente, ó, acelerando a 30, acelerando a 30, acelerando a 30. Por quê? Porque o polimorfismo permite que a gente faça isso, tá? Então é basicamente isso que significa polimorfismo quando a gente fala de programação orientada a objetos, e aqui é dessa forma que a gente faz no Java. E a gente pode fazer tanto com interfaces quanto com classes abstratas, como a gente tinha visto. A gente pode vir aqui e transformar o nosso ser vivo de novo numa classe abstrata. E aí eu posso colocar aqui métodos que vão ter somente a assinatura, né? Métodos abstratos, como por exemplo o respirar, que vai retornar, aqui eu não boto chaves, vai retornar void, certo? Eu botei na ordem errada. É abstract, é public abstract void. E aí eu vou vir aqui, vou tirar o respirar implementado e vou deixar esse método abstrato aqui. Aí lá no humano eu posso vir e escrever a forma como o humano respira. É um polimorfo, cada ser vivo respira de uma forma. O humano vai respirar de uma forma diferente. Então, o humano vai vir aqui e vai pegar o CO2, por exemplo, e transformar em oxigênio, né? Então, transformando em oxigênio. Então, esse é o conceito de polimorfismo e a gente consegue usar com as classes abstratas e as interfaces e estender elas ou herdar delas, né? Que nem a gente tinha visto anteriormente. Então, beleza, fechamos aqui todos os tópicos que a gente tinha que ver sobre programação orientada a objetos e a gente vai entrar no último tema do vídeo de hoje, que é o tratamento de exceções, que também é algo rapidinho, mas que eu não poderia deixar de mencionar para vocês quando a gente está falando de Java. Então, para quem ainda não sabe, quando a gente está falando de uma exceção, a gente está falando de um evento que acontece durante a execução do nosso programa, que vai interromper o fluxo normal de execução desse programa. Normalmente, essa exceção é equivalente a um erro, né? Então, quando acontece algum erro nas manipulações, nas operações que a gente fez no nosso programa lança uma exceção, né? Os nossos métodos podem lançar uma exceção, ou métodos de outras bibliotecas, enfim, que a gente estiver utilizando, de outros pacotes, certo? E aí no Java a gente tem um mecanismo específico para a gente fazer o tratamento dessas exceções, para a gente capturar elas e conseguir dar um tratamento adequado para aquele erro, para a gente conseguir, né, ter uma forma ali de driblar aquele erro que aconteceu. Então, como eu expliquei para vocês, essa exceção ela pode ser causada por algum erro, algum mau funcionamento no nosso código ou algum mau funcionamento em outro pacote que a gente está importando e utilizando, né? E tem vários motivos que eles podem acontecer. Pode ser causado por vários motivos. E alguns exemplos mais comuns é, por exemplo, a gente fazer uma divisão por zero, que é algo que não é permitido no Java, não tem suporte para a gente dividir, por exemplo, o número 1 por zero ou o número 100 por zero. Não existe divisão por zero, né? Inclusive, se vocês pegarem a calculadora do celular de vocês e tentar fazer 100 dividido por zero, ele vai dar um erro. É uma exceção, e aqui no Java acontece a mesma coisa. Outro tipo de erro bem comum é o null pointer exception. É quando a gente tenta manipular algum objeto que está nulo. A gente tenta acessar algum atributo, algum método, ou fazer alguma operação em cima desse objeto, ou desse dado, né? E ele é um dado nulo, não tem nada ali. E eu vou causar um null pointer exception, certo?
Outro ponto também muito comum que pode acontecer, outra exceção muito comum, é quando a gente vai tentar ler um arquivo aqui da nossa máquina, né? E a gente não encontra esse arquivo, ou o arquivo tá corrompido, a gente vai ter uma exceção de in-out exception, né? Exceção de entrada e saída. E também outro exemplo muito comum é quando a gente tenta acessar um índice de um array que tá fora dos limites do array, que é maior do que o tamanho do array. E aí a gente vai ter a exceção de array index out of bounds. Então vamos ver aqui um exemplinho, né, de exceção que a gente pode ter. E vamos começar aqui com o null pointer, né, que é a mais comum aqui. Então, digamos, eu vou ter um novo objeto do tipo carro e vai ser meu carro furado. O meu carro foi uma furada. Eu comprei um carro que não funciona, então é um carro nulo. Beleza? Não tem nada dentro desse objeto. Se eu tentar acessar aqui o meu carro furado, ponto acelerar, e a gente executar o nosso programa, a gente vai ver que ele vai lançar uma exceção, ó. Exception in thread main, uma exceção na thread principal do meu programa. Cannot invoke aqui javacurso.carro.acelerar, porque o meu carro furado é nulo, certo? Então aqui é o que a gente chama da null point exception. E como é que a gente pode fazer para tratar essa exceção aqui no Java? Bom, a gente poderia envolver isso daqui num bloco de try-catch. Então, o try-catch basicamente é um bloco aqui no nosso código onde a gente vai tentar fazer alguma coisa e caso algum problema aconteça dentro desse nosso bloco de código, a gente vai capturar esse erro, capturar essa exceção. E a gente vai ter que dizer qual exceção a gente quer capturar. Então aqui eu vou ter minha exception, certo? E aí, caso eu capture essa exceção, eu vou ter um comportamento B, né? Eu vou ter um plano B aqui. Então, qual seria meu plano B? Bom, se eu não consigo acelerar esse meu carro furado, eu vou tentar vender ele. Então, eu tentei acelerar, não deu certo, então aqui, vende carro furado, né? Porque é uma furada esse carro aqui. E aqui eu botei até furrado, mas é carro furado. Porque é uma furada. Quando a gente executar isso aqui, ó, ele vai dizer, ó, vende carro furado, porque não tá dando, tá causando exceção aqui de null point, beleza? Então isso aqui é algo super básico sobre tratamento de exceções, tem coisas muito mais avançadas além disso, mas por um primeiro contato com a linguagem Java, esse conhecimento aqui já é suficiente para vocês conseguirem fazer os seus primeiros programas. E aí, conhecendo essas exceções mais comuns, vocês já vão conseguir tratar os principais erros, que é, de novo, a null pointer exception, o array out of bounds exception, deixa eu até colocar aqui na captura, né? Array out of bounds, index out of bounds. O outro que a gente pode ter também é o runtime exception, que é uma exceção mais geral, que é normalmente exceções não verificadas, que não tem uma descrição específica do porquê que ela aconteceu, pode ser por N motivos. Tem o nosso in and out exception, que normalmente acontece quando a gente está tentando ler algum dado de um arquivo, por exemplo, um arquivo TXT, um arquivo JSON, um arquivo HTML, e a gente não encontrou o arquivo está corrompido, não está da forma como a gente queria, vai lançar uma exceção, certo? A gente tem também a arithmetic, então aqui a arithmetic exception, que normalmente é lançada com divisões com zero, e o null pointer que a gente acabou de ver, certo? Que são as exceções aí mais comuns que vocês vão topar no dia a dia de vocês com Java, beleza? Então, concluído isso, terminamos todos os temas aqui do nosso curso. Já podemos dizer, né, que a gente já consegue escrever os nossos primeiros programas em Java. Se você quer continuar seus estudos no Java e aprender o Spring, que é um dos frameworks mais utilizados no mercado, usado por empresas como Itaú, Mercado Livre, Google e Facebook, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui. Nele, a gente abordou os principais tópicos do Spring e aprendeu a criar nossa primeira aplicação back-end usando o Java. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e um agradecimento especial a todos os membros por todo o carinho e todo o suporte. Esse vídeo vai ficando por aqui, nos vemos na próxima live ou no próximo vídeo.